Sarcófago da Garagem. Episódios especiais de Halloween que vão tirar o seu sono. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. Meu nome é Mariana Bauer. E eu sou o Arthur Alves. E hoje, pessoal, iniciamos, primeiramente, né, vamos falar sobre algo especial que aconteceu aqui na Garagem. Iniciamos nosso mês de Halloween. Aleluia! É. Sarcófago da Garagem. Sim. Conseguimos fazer... Quer dizer, eu vou falar que não consegui... A gente tá iniciando. Estamos com o pé aí! Pode haver mudanças no caminho, mas a gente iniciou aqui com o primeiro episódio do Sarcófago da Garagem, o nosso famoso mês do Halloween, né? Que a gente gosta pra caramba. Como vocês já sabem, quem já tá aqui há algum tempo, a gente iniciou no mês do Halloween, né? Em outubro. Uhum. Então, a gente gosta muito das coisas de terror, de Halloween, dessa temática. Então, sempre que a gente pode, a gente tenta fazer algo relacionado. E principalmente quando a gente chega em outubro, né? Que já é a segunda vez que a gente tá fazendo, então já pode dizer que virou tradição. É, já virou um quadro. Acho Sim. que o máximo de quadro que a gente consegue criar, a gente aproveita. A gente sempre Exatamente. utiliza. Tá certo, Realmente. vamos usar. Outubro acaba sendo mais importante, porque o primeiro episódio foi com uma comemoração de Halloween, né? Foi um Isso. episódio Sim. temático. E aí a gente expandiu isso pra fazer o mês inteiro. Aham. Porque aí a gente concentra os episódios de terror e, enfim, coisas do gênero em um único mês. Apesar de que a gente também faz um esquenta, e às vezes a gente aborda esse tema de forma um pouco mais superficial em outros episódios. Verdade. Então, né, se você não ouviu o último episódio, que foi o Silent Hill, que foi a nossa esquenta pra esse Sim. mês, ouça, por favor, porque ficou muito bom. Verdade. Ficou muito legal, a Bem gente se divertiu completinho. muito. Sim, foi bem legal. Fazia muito tempo que a gente queria gravar. Uhum. E hoje a gente quer começar com o pé direito. Infelizmente, né, o João, ele está morto. Ele está Ele meio foi morto. devorado por um zumbi. É, ele está meio morto e meio Também vivo nesse intoxicado lá. O trabalho deixou ele quase como um zumbi, né? Que é o que a gente vai falar sobre hoje, né? Hoje o episódio é dedicado pra zumbis. Ano passado a gente falou sobre vampiros. Isso. Então nada mais justo do que começar esse mês com outro tipo de criatura muito famoso na cultura pop, Verdade. que é o zumbi. E aí eu vou passar mais pro Calor, porque eu tô confiando que ele vai saber. Ele leu a pauta já. Antes da gente iniciar, eu já vou fazer o nosso merchan aqui e falar pro pessoal que tá ouvindo, pra vocês deixarem sugestão de que outros monstros clássicos vocês querem nos próximos sarcófagos da garagem. Sim. Então deixa a sua sugestão aí. E, lógico, né, a gente tá aqui pra falar sobre zumbi. E zumbi é uma coisa que tá muito popular na cultura pop já faz anos, né? Então a gente tem muitas obras, muitas mídias que abordam desse tema, desse monstro, né? Que já tá aí há um bom tempo. E uma das... Não só uma, mas várias das minhas obras favoritas envolvem zumbi. Então, eu ia falar eu tô bem isso. empolgado pro episódio de hoje. Mas eu acho que, pra dar um contexto geral, é bom a gente falar um pouco de como foi que surgiu os zumbis, né? Não vou dizer que como foi que surgiu, mas como ele se popularizou. Porque a gente não sei se vocês conhecem, mas tem um diretor super famoso que é o Jorge Romero, né? Ele fez Night of the Living Dead em 1968. Que ali eu acho que foi o pontapé inicial pra gente conhecer as figuras como a gente conhece hoje, né? Que são esses seres ambulantes que estão perambulando pela cidade, que vão atrás de você, seja para devorar, seja para comer seu cérebro, para te infectar. Então, a partir disso, teve várias outras ramificações, assim como os vampiros, né? Que as interpretações vão mudando de acordo com a obra e de quem estiver fazendo. Mas no Night of the Living Dead, eu acho que foi ali o pontapé inicial, onde surgiu essa figura que a gente realmente conhece. A partir dali, a gente teve várias outras interpretações e eu acho que a gente está aqui justamente para falar dessas outras interpretações, né? Então, para trazer essas obras que traz zumbi como tema principal, como um dos temas a serem abordados. E é interessante porque... eu já olhando pro histórico da garagem, já citou várias vezes sobre alguma delas, né? Sim, muito. Eu acho que mais em jogo, né? Principalmente. Em jogo a gente comentou muito. Eu acho que série e filme foram poucas vezes que eu consigo lembrar de cabeça que a gente comentou sobre... Acho que um exemplo que eu já posso dar, que eu imagino que a gente vai conversar bastante sobre, é The Walking Dead, né? Acho que The Walking Dead a gente já pincelou aqui na garagem, Sim. Mas nunca foi muito a fundo. Mas no geral acho que é mais jogo. Eu acho que é válido mencionar que a palavra zumbi também tem uma origem em algumas, culturas, né? Em especial africanas.
Tipo, Nzumbi, que aí significaria duende, defunto, cadáver. Sim. E também tem uma que é Nizambi, que é do Kikongo, que significa Deus. Então, tipo, tem o Kazumbi também, que é, tipo, coisa mais, tipo, crenças angolanas e afro-brasileiras. Então, tipo, tem um pouco dessa mística. E é curioso que tem, assim, a etimologia, né? A palavra em si, ela lembra e só foi meio que uma adaptação, né? Tipo, só mudou um pouco, mas a palavra em si, ela, tipo, a base tá ali, sabe? Sim. E aí, puxando pra como isso foi consolidado, eu acho que realmente, eu nunca assisti A Noite dos Mortos Vivos. Eu sei se também você já não. viu. Eu só vi algumas Mas- cenas isoladas. Sim, eu acho que teve um remake, né, depois de um tempo. Teve, Teve. exatamente. Sempre tem esses Sim, clássicos. Mas eu acho que, Verdade. pelo menos que eu ouvi falar, eu acho que o do George Romero é o Intocado, né? Isso, Eu acho exatamente. que o remake chegou perto de fazer jus à obra dele. E mesmo eu acho que nas obras que a gente tem hoje em dia, que não se assemelham tanto a esse zumbi, mas, tipo, realmente que não pensa, que é mais lento, ainda assim não existiriam eles sem essa base do George Romero, sabe? Exatamente. Como ele fez no filme. E aí eu vou aproveitar para perguntar, né? Como que vocês tiveram contato? Vocês lembram como foi que vocês tiveram... Enfim. Antes da gente responder essa pergunta, só vamos acrescentar aqui que tá liberado falar de qualquer tipo de zumbi. Não, Então, não. Claro. porque, que nem eu falei no início do episódio, tem várias interpretações. Então, pode ser desde o zumbi lento, o zumbi rápido, o zumbi que tá morto, o zumbi que não tá morto, o zumbi infectado. Então, qualquer zumbi vale. O Então, inteligente, o burro, exatamente. tudo vale. Sim. Então, quer começar, Mário? Ah, meu Deus do céu. Ferra, se ferra. Filhos da mãe. Eu não sei em que momento eu conheci a ideia de zumbi, mas eu sempre tive medo. Foi uma das coisas que Sério? eu tenho. Mano, eu não consigo ver um filme de zumbi. É bem, Até é bem- hoje? Até hoje. É meio ridículo, mas é Aham. porque, na minha cabeça, é a única coisa que pode se tornar real. Eu acho que eu já falei Não, isso mas em isso algum faz muito episódio. sentido. aham. Porque, mano, The Last of Us só piorou isso pra The mim. Last of Us é um Porque eu falei assim, agravante. caramba, realmente pode ser Sim. real, né? Sim. Nossa, e a abertura o primeiro episódio da série da HBO, com aquele. É como se fosse uma reportagem, né? Dos caras falando sobre o aumento da temperatura global e como isso facilitou dos fungos se proliferar. Tá acontecendo isso, tá Tipo, a adaptação acontecendo. climática. Tipo, É. realmente, eu acho que The Last of Us faz um ótimo trabalho porque ele bota num pé de realidade que acho que é isso que pega assim na cabeça, porque você começa a se projetar, né? Você fala, tipo, Sim. beleza, o mundo tá aquecendo mesmo, esse fungo existe. Sim. Então, tipo, o que precisa pra isso acontecer é uma mutação genética. Eu acho que na prática não é tão simples. Ah, não é tão simples. Mas ainda assim, é mais fácil do que acreditar que, tipo, alguém tá num laboratório e aí criou um vírus, e aí, Isso. tipo, isso é realmente um fungo que já infecta criaturas vivas. Então, Exatamente. e pra mim, vampiro, esses outros monstros mais famosos, eu fico lobisomem. Pra Aham. mim, eu não tenho medo disso. Tipo, pra Sim. mim, chega a ser ridículo em um ponto que você Aham. fala assim, ah, legal, são pessoas de não sei quantos anos. Com certeza é um cadáver ambulante também, mas eles têm consciência e tudo mais. Mas eu nunca tive medo desse tipo de monstro específico. Mas zumbi, pra mim, a ideia de que você não pensa e só corre atrás de um sentido único com vírus, sei lá, seja um Sim. vírus, seja você ressuscitando dos mortos, É. alguma coisa assim. Pra mim, isso, ao mesmo tempo que eu falo que, não, é ridículo, mas tem a possibilidade, pra mim, me dá medo, assim. Eu tenho, é meio idiota, mas eu tenho medo. Não, eu acho que faz todo sentido, Mari. Eu acho que são várias variáveis que acabam contribuindo pra isso também, né? Tipo, tem a questão de você realmente voltar à vida, né? Você morre, depois você volta a se movimentar, mas sem a sua consciência ali. Sim. Depende da versão É, também. também. Tem a questão do gore, da nojeira também, porque zumbi, teoricamente, tá em decomposição. E eles são muito brutais também, né? Então, quando ele vai te morder, te infectar, Nossa, ele isso acaba é te dilacerando em alguns casos. Então, isso é bem pesado também, né? Então, esses pontos, assim, eu acho que acaba contribuindo para esse medo muito real. Essa coisa do canibalismo também, que Também, é muito presente nos zumbis. Eu acho que eu nunca vi uma ideia de zumbi que eles não caçam humanos, né? Nesse sentido. Eu acho, assim, animais, beleza? Eu acho que é uma coisa que acontece bem de leve em algumas obras ou mostra assim, mas sempre caçar humanos. Eu acho isso uma ideia muito... Eu não sei o porquê que sempre tem essa ideia, tipo, mano, por que ele precisa disso? Tem outras coisas, sei lá, que ele pode fazer, mas Sim. sempre atrás de alguma coisa viva. Eu vi algumas explicações que era tipo, ele ainda quer sentir a vida, alguma coisa assim, né? Assim, se sentir vivo e devorar um ser humano, eu acho que é alguma coisa nesse sentido, né? Eu achei isso muito interessante. É uma Mas- coisa meio vampiro, né? É. então, porque o vampiro precisa de sangue pra circular Exatamente. essas coisas. Mas uma obra específica que me tocou, eu acho que eu não tenho, que, tipo,
eu lembro de zumbi, eu lembro dessa obra. Eu acho que The Last of Us, essas coisas, o The Walking Dead, na época que saiu, era muito popular. Nossa, zumbi era uma coisa... Muito. E eu achava, dentro da questão cinematográfica, fazer zumbi era uma coisa um pouco mais simples do que fazer outros tipos de monstro. Quem nunca quis fazer seu primeiro filme trash com zumbi, né? Exato. E mesmo que pareça ridículo, no sentido assim, deve ser fácil fazer um zumbi, às vezes é meio complicado, alguma coisa assim. Você criar um universo para esse zumbi é um pouco complicado. Eu acho isso interessante. E quando uma obra sabe aprofundar isso, é legal, eu acho. Total, Bem total. legal. Eu acho que zumbi entra nesse lugar porque quando a gente pensa, Drácula, vampiro, lobisomem, eu acho que tem um arquétipo muito estabelecido de como que isso vai se resolver, em qual contexto isso vai surgir. Sim. Eu acho que zumbi... Assim, toda obra é sobre as pessoas que estão nela, né? Mas eu acho que zumbi em especial é muito sobre isso, né? Porque é você colocando as pessoas em situações muito extremas, Então. tipo, sociedade colapsando, porque, igual, Isso. vampiro às vezes é uma coisa muito local, né? Verdade. Enquanto o zumbi sempre tem uma escala macro, né? Sempre o globo tá sendo afetado como um todo. Então. Todo mundo tá sofrendo por isso. Então acho que é legal ter esse dinamismo. E... Enfim. Perdi minha raciocínio. Bom, então eu já vou começar a falar aqui. Pode. Pra falar a verdade, eu vou admitir uma coisa. Eu sugeri esse episódio porque esse daqui vai ser meu episódio pra falar de The Walking Dead. Ah, é? Sério? Não, tô zoando. Ah, tá. Não, mas porque realmente The Walking Dead tem uma importância, assim, pra indústria, né? E principalmente quando se trata de zumbis, porque ele popularizou muito esse gênero. Ele inspirou diversas obras que vieram depois. Sem contar que foi um sucesso de audiência, quebrou vários recordes na TV aberta dos Estados Unidos durante muito tempo, né? Então, tem muita relevância The Walking Dead. E eu tô falando tanto da série quanto dos quadrinhos também, né? Eu acho que é sempre importante citar os quadrinhos. Mas The Walking Dead também... E eu também, lógico, tenho um apego emocional com The Walking Dead. Então, a gente Percebe. o Arthur perguntou, tipo, qual obra a gente teve contato, assim, qual era a primeira coisa que eu lembro quando eu olho, assim, pra minha infância. E os meus primeiros contatos com zumbi, eu acho que foi The Walking Dead. Inclusive, The Walking Dead, eu acho que foi a primeira série de verdade, assim, que eu comecei a assistir e acompanhar, sabe? Então, eu acho que ela foi bem importante por causa disso. E sem contar que eu acho, na minha opinião, que The Walking Dead tem a melhor adaptação de zumbis, assim. Nossa, sério? Eu acho que sim, mano. Porque... Vamos pegar o primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead. Cara, esse episódio, ele é tão fenomenal, ele é tão bem feito, e, tipo, eu não digo só sobre a questão dos zumbis, como série mesmo, sabe? É um piloto muito bom. A gente tá acompanhando o Rick ali, depois dele ter sido baleado no trabalho dele, já que ele não é um policial, ele é um xerife, né? Então, depois de ele ter sido baleado, ele acorda num mundo completamente devastado, infestado por zumbi. E ele tá à procura da família dele, né? Aí ele volta pra cidade, ele volta pra Atlanta, e ele vê aquelas hordas de zumbis gigantescas, que eu acho que foi uma das primeiras vezes que a gente vê zumbi com essa quantidade imensa, assim, né? Sim. Então, sem contar que durante a série eles conseguem trabalhar muito a atenção, o medo dos zumbis, né? Isso se perde bastante com o decorrer das temporadas, né? Depois dos humanos, eu acho que acaba pegando esse papel de realmente trazer uma ameaça muito grande, mas os zumbis têm um papel muito importante nesse arco inicial, e sem contar que visualmente eles funcionam muito bem. Os zumbis de The Walking Dead, eles são muito marcantes também. Maquiagem é muito bem feita, e até nas últimas temporadas, um dos pontos fortes da série continua sendo a maquiagem. E eu vou sair agora um pouco do primeiro episódio, e depois nas próximas eu vou exaltar como eles conseguem se renovar também, porque apesar dos zumbis de The Walking Dead ser muito padrão, né, que esses são literalmente pessoas infectadas por um vírus que morreram e agora só estão andando em decomposição em busca de alimento, né, de se alimento de outros humanos, de carne humana, de qualquer tipo de carne, pra falar a verdade, né, porque eles acabam comendo animais também e tudo mais. A gente não tem muito detalhe sobre como funcionou, como aconteceu a infecção em The Walking Dead, né? Como o mundo foi infectado por esse vírus. Eu acho que é uma boa escolha até do mundo, se não dá muitos detalhes sobre como foi que aconteceu. A gente só tem uma outra pista sobre algum outro doutor ali que fala, como se fosse um file de Resident Evil, sabe? Que dá um detalhezinho a primeira mais. temporada é muito assim, né? Que eles chegam não sei se é um hospital ou num laboratório, e aí você vê que o cara tava estudando, né? Tipo, ele mostra lá o crânio da pessoa. Exatamente. Ele começa a comentar por cima.
E aí, mas não tem uma resposta clara, eu realmente gosto disso. Exatamente. É engraçado que ele tem essa questão, né? Eles costumam inserir esse núcleo de vez em quando, só que eles nunca dão detalhes o suficiente pra marcar realmente o que foi que aconteceu. E eles fazem isso também com as outras séries, os outros spin-offs que aparecem depois com o decorrer da série, só que realmente nada é cravado, sabe? Sempre fica aberto à interpretação. E é interessante porque depois a gente conhece super comunidades que conseguiram se desenvolver muito bem e que eles realmente têm como objetivo ou tentar encontrar a cura ou tentar entender o que aconteceu. Mas isso nunca fica claro. E o que eu tava comentando antes é que os zumbis, eles são meio que usados como armas pela comunidade, né? Pelas pessoas. E eu acho que isso é algo muito interessante em The Walking Dead, porque, por exemplo, a gente tem os sussurradores, né? Que são literalmente um grupo de pessoas que usa literalmente máscara de zumbi, pele de zumbi, pra ficar entre os zumbis. Então, Caramba! e não só isso, eles aprenderam formas de meio que controlar o movimento dos zumbis. Eu não digo controlar o movimento, tipo, telepatia. Eles realmente influenciam, por exemplo, para onde os zumbis estão indo, né? A Alpha, a líder desse grupo, ela consegue, tipo, direcionar hordas gigantescas de zumbis. Tanto é que é um dos grupos que mais dá trabalho, assim, nas HQs e acho que na série também, né, pro pessoal do Rick e tudo mais, porque realmente é uma quantidade avassaladora, assim, de zumbis. É a maior obra que... caramba, de novo. Maior do que a gente já viu, assim, em The Walking Dead. E não só isso, também tem eu esqueci o nome dessa personagem, a Jade. A Jade, que era a líder do lixão, né? E ela usava os zumbis como armas também pra, por exemplo, usar pra degladiar com pessoas que ela não gosta, enfim. Ou até com o próprio agente do grupo dela pra entretenimento e tudo mais. Por exemplo, inclusive é uma referência a The Walking Dead também, né? Aos Iron Maidens, porque ela coloca barras de metal em zumbi. Nossa. E a pessoa que tá enfrentando tem que enfrentar esse zumbi sem arma nenhuma. Aí então a pessoa acaba se furando porque a barra de metal chega e a pessoa tem que impedir do zumbi de chegar perto. Então, e é literalmente o que o Iron Maiden no Resident Evil 4 faz. Então foi uma referência muito boa também. Legal. Mas o ponto que eu queria dizer é que, com o passar da série, eles acabam ficando criativos em como usar os zumbis. Tanto nessa questão das pessoas usarem zumbis para os seus objetivos, quanto visualmente também. Tem uma série que é o World Beyond, que é um spin-off de The Walking Dead também. Tem um dos meus zumbis favoritos que aparece assim, que é só uma cena, que é um zumbi totalmente despedaçado, ele tá preso por fios e cabos e tem um avião destruído no fundo. Só que a gente acompanha a decomposição dele e a vegetação tomando parte dele. Então ele vai meio que se integrando com a vegetação enquanto ele continua vivo. Pô, eu acho isso é uma cena muito boa, assim, sabe? Tipo, ele não necessariamente é uma ameaça porque ele tá preso, Ele tá preso. Ainda assim tem toda essa estética em volta dele. Exatamente, porque como ele ficou preso lá por muito tempo, a vegetação foi se integrando e tudo mais, sabe? Caramba, então é que muito da hora. louco. Visualmente eles conseguem trabalhar muito bem os zumbis. Não, mas eu tenho esse mesmo apego, assim, quer dizer, acho que não tão tanto quanto você, Aham. mas eu tenho esse apego muito grande por The Walking Dead e eu vou aproveitar e já puxar um gancho, porque Boa. eu quero muito recomendar um vídeo do Matheus 505, que é Porque The Walking Dead ficou ruim. Mas, assim, é um vídeo que eu vi faz um tempinho, acho que, pelo que eu tô vendo aqui, ele postou faz um ano. Eu vou tentar lembrar de colocar no link da descrição dessa semana. Mas eu acho que é muito legal porque ele vai realmente comentando não só a questão da história em si da série, mas os showrunners. Ele fala, nessa temporada tinha tal showrunner, ele fazia desse modelo e aí trocou. Ele comenta sobre o orçamento também, a quantidade de episódios. Então ele meio que faz uma análise mais da produção em si e como que isso impactou The Walking Dead. E aí já puxando o gancho, não sei se você queria comentar mais sobre mais algum... De The Walking Dead não, eu só vou aproveitar a sua recomendação e fazer uma outra recomendação também, que é o vídeo do PH Santos sobre The Walking Dead também. Ele é muito bom. Eu comecei a acompanhar Não, ele é meu crítico favorito, assim, do YouTube, de verdade. A crítica desse cara é muito cirúrgica, é muito boa. Então, ele fez um vídeo sobre The Walking Dead porque ele acompanhou The Walking Dead por muito tempo também, quando o canal dele... Não tava iniciando, né? Ele já fazia bastante tempo, mas ele acompanhava a série e tudo mais. E ele fez uma super análise tanto da série em si, como produção, como obra, também como a parte dos bastidores. Acho que o vídeo dele tem uns 40 minutos, mas é bem completo e eu acho que ele reúne bastante fatos para entender do porquê a série foi se perdendo ao longo do caminho, sabe? Então é um vídeo muito bom também, recomendo. Sim, é uma série da AMC, né? AMC, Só que, isso. tipo, é que normalmente acho que a AMC é por causa que ela... Acho que ela tem... É que tem o caso, né? Ela também é do Breaking Bad, né? Então tem esses dois polos. Sim. Mas eu acho que The Walking Dead ela não produzia a série. Ela só realmente lançava. Distribuía. E eu acho que The Walking Dead a AMC que produzia mesmo. E eu acho que ela é um caso meio CW das ideias, Será sabe? que não era a Fox que distribuía?
Putz, eu Porque não sei. eu- Será que a AMC produzia? A Fox distribuía? Eu acho que é, Que viu? época é o The Walking Dead? Calma aí. Dá uma É de olhadinha. 2010. 2010, né? Bom, mas vou aproveitar que a gente ainda tá em The Walking Dead, Aham. falar mais uma coisa que eu falei dos spin-offs, né? A série principal acabou, então agora a gente tá acompanhando vários spin-offs. Né? A gente tem o Dead City, Aham. que é do Negan com a Maggie. Tem a série do Daryl Dixon com o Norman Reedus e tal. E também tem o The One Who Lives, que continua a história do Rick e da Michonne, né? Deles se reencontrando. Pra mim é o melhor spin-off disparado, assim. É muito bom, tem uma qualidade muito boa também. Uhum. E nos próximos anos é provável que a gente veja acontecendo o encontro desses personagens de novo, né? Parece que já tem nossa. planos pra isso. O Acho- Vingadores. Eu ia falar isso Vingadores. agora. Vai acontecer os Vingadores de The Walking Dead, meu. E eu vou estar isso pra vai- assistir. Vai ser um Isso vai- filme, não eu é? ia falar isso. Não, o plano era o reencontro do Rick e da Michonne ser um filme. Ia ser uma trilogia, na verdade, que ia encerrar toda a série e tudo mais. Aham. Mas devido à pandemia isso não aconteceu, eles reformularam os planos. Tá. E agora transformaram isso em séries. Aí, por exemplo, Dead City eu acho que tá acabando. Daryl Dixon, a 4ª temporada vai ser a última. Nossa, já tem 4? 4 temporadas. Nossa. Sim. Eu assisti a primeira, não assisti a restante. Mas a primeira é muito boa também. Eu acho que é a que mais chega perto ali do nível de The One Who Lives, sabe? E é provável que a gente veja o encontro desses personagens em um futuro próximo. Sei. E tem o Fear the Walking Dead, né? Que eu acho que foi o primeiro spin-off. Ah, o Fear the Walking Dead, que que era já no finalizou também. começo, né? O começo da Isso. explosão ali com os zumbis e tal. Porque pela perspectiva do Rick, que é o protagonista da série principal de The Walking Dead, a gente não vê porque ele tava em coma, né? Sim. Aí no Fear a gente vê um pouco disso também. Mas eu acho que é bem pouco explorado, sinceramente. Eu não cheguei a assistir o Fear, mas eu acho que não é um tema central, assim. Eu acho que eu vi o primeiro episódio na época que saiu, mas eu não fiquei muito engajado, não. Tipo, Eu também não. Nossa, eu era muito novo, assim, pra não Eu pensar. também. Eu lembro quando teve o episódio da... Eu acho que é o primeiro episódio da 7ª temporada, que é quando tem o Negan. Que eu acho que é um dos melhores episódios da série inteira. esse Nossa, ano. lendário Muito esse episódio. Bom, muito bom. muito bom. E eu lembro que eu tava, tipo, acho que eu tava no Fundamental 2, porque eu lembro de estar na sala, e aí eu tava na sala, tipo, laboratório, e aí tinha saído o episódio no dia anterior, e aí... Só que, tipo, nem tinha visto. Aí, enfim, vai ter spoiler de The Walking Dead, tá? Pra quem não viu, pra quem não gostaria de tomar spoiler. Mas... Eu acho que eu cheguei a ver a morte do Glenn. Eu não tinha visto o episódio, mas aí, tipo, a gente começou a conversar sobre, e a gente começou a ver a morte do Glenn. Porque eu lembro que teve muito rumor sobre isso Sim. no final dessa temporada, porque o Negan, ele tá... Escolhendo, né? Fazendo o unidunité dele. Sim, e aí começaram a tentar adivinhar, né, quem que ele mataria de acordo com... Enfim, mas o jogo de câmera, ele brinca pra você não saber, né? Quem de Exatamente. fato é. E aí tava muito tipo, mano, quem que vai morrer e tal. E pra mim eles foram muito sagazes nessa série, porque eles Muito. matam o Abraham, né? Exatamente. Eles matam o Abraham e aí, tipo... Fica lá, porque muita gente falou, o Glenn é um dos personagens mais queridos, se não era o personagem favorito de muita gente. Exatamente. Então falou, mano, os caras não vão matar, vão ficar com dó. Eles já tinham flertado com a ideia de matar ele, né? Nossa, sim. Que era naquela parte que um zumbi, uma pessoa cai em cima dele, né? Tipo, ele tá num Isso. lixão. Não, ele tá, tipo, num beco e ele tá com uma pessoa. E aí acaba o episódio com, tipo... um monte de zumbi em cima dele, ele, tipo, gritando e tal. Nossa, isso é muito pra dar audiência, cara. É. Nossa, certeza. E aí, absoluta. tipo, na verdade, tinha outra pessoa em cima dele, ou era um outro zumbi, não sei. Era acho outra que- pessoa. E aí, tipo, essa pessoa tava morrendo. E aí, tipo, por conta do sangue e tal, em cima dele, etc, ele conseguiu meio que se rastejar pra baixo Nossa do senhora, lixo. gente, que desculpa esfarrapada. não, é só pra- Não, é muito ruim, muito ruim. Mas assim, eu acho que The Walking Dead tem mortes muito boas, mas a impressão que eu tenho e que eu vi muita gente falando é que no começo, quando tinha zumbis, era uma coisa muito tipo assim, velho, ferrou, tá ligado? Ferrou. E eu acho que com o decorrer das temporadas vira uma coisa assim, os caras dão um tiro, dá soco, dá uma Sim. Faz o facada. diabo. Tipo, os caras brincam com os zumbis, Sim, sabe? sim. Eles não viram toda essa ameaça. Exatamente. Por isso que a comunidade da Alpha é tão importante pra isso, porque os zumbis voltam a ser a ameaça principal. Porque ela controla eles e as hordas são tão gigantes que, tipo, qualquer estrutura que eles tenham conseguido com o desenvolver, com o passar do tempo, com o decorrer da série, não é o suficiente, sabe? Então, é realmente muito louco. Tanto é que eu acho que eles fazem muito bem, que uma das coisas que... um dos motivos pelo qual o Rick saiu é porque realmente ele meio que se sacrificou pra conseguir desviar essa horda de zumbis, sabe? Então isso é o... Ele explode a ponte, não é? Ele explode a ponte, sim. Que eles, tipo, estavam construindo a temporada inteira, eles se matando pra construir aquela ponte. Pra Explode. conectar... Explode, mano. Explode tudo junto. Muito triste. Nossa, mas a despedida... Falando da despedida do Rick, é muito boa. Esse episódio, nossa, eu devo ter assistido ele umas 20 vezes. É Caramba. muito bom mesmo, nossa. Você acha que ele devia ter morrido nesse episódio? Eu acho que não. Acho que não, porque senão a gente não teria a continuação
relação, tipo, com a Michonne e tal. E a história dele não tava encerrada ali. Foi uma boa despedida pra ele, mas encerramento assim, ainda bem que não mataram. Porque cometeram esse mesmo erro com o Carl. O Carl acho que foi bem repentino, né? Não sei se eles Muito. estavam numa brisa de gente precisa matar alguém, então vão matar o Carl. Não, acho Sendo que... que ele é um ponto vital, né? Sim, nas HQs. HQ. Ele é muito importante. Ele que substitui o Rick, né? Ele tá ali acompanhando a jornada do pai já faz anos. E ele tem esse papel por ser filho dele. E ele é um personagem muito bom nas HQs também. Uma pena que mataram ele na série. Pelo que parece, foi porque... Não sei se é real mesmo, mas pelo que eu ouvi, é porque o ator, ele já tinha feito 18 anos e a AMC não tava querendo pagar o cachê de ator adulto, sabe? Nossa. Sim. Eu entendo, Ele porque tava- Lost aconteceu a mesma coisa. Sério? Peraí, com qual série? Desculpa. Com Lost. Sério? Foi isso que aconteceu? Mas com qual ator? Lembra quando... Eu não sei se vocês viram a primeira temporada. Tem um menininho que é filho do... Eu não lembro o nome do cara. Eu acho que é Michael, alguma coisa assim. E ele tem um filho, que é pequenininho. Eu acho que no começo da primeira temporada, no piloto. Eu acho que ele tem, tipo, 10 anos. Nossa. Só que assim, na segunda ele já tá um Já gigante. tá um homem. E aí, eu acho que na terceira sumiram com ele, assim, porque não queriam pagar. Só que aí ele aparecia, tipo, de relance. Nossa. Alguma coisa Nossa, assim. virou, tipo, personagem pro fundo ali. Sim, porque eles não queriam pagar ele e ao mesmo tempo a história, como se passava em um ano, a primeira e a segunda, e o moleque já tava com 15, ele não parecia mais ter 10 anos. Sim. O pessoal some com esse moleque. Some com Entendi. Não, mas Caramba. isso foi um erro muito grave deles. Até porque depois o ator do Rick, ele queria sair também, né? Porque ele passou a vida toda gravando a série. E tanto é que depois da entrevista ele fala que ele mal pôde ver os filhos dele crescer e tudo mais. Nossa. Então isso foi um dos motivos principais para ele ter largado a série principal. Então ele passou alguns bons anos longe da série. E foi um dos motivos pelo qual ele pediu isso também. Que ele queria se afastar do personagem, da série e tudo mais. E o Carl poderia ter assumido esse papel. Mas Sim, como ele tava morto, então já não tinha mais o que fazer. Pois é, nossa, eu fico me perguntando como que a série se sustenta sem o Rick e sem o Carl. Tipo, tem a Michonne também, tem o Daryl, mas... Por pouco tempo também. Porque Eles depois a também se Michonne afastam? sai. Aham. Porque ela vai procurar o Rick. Aí só a Meg também sai, mas depois volta. Aí acaba sobrando só o Daryl, Carol e Meg. Assim, do núcleo principal, sabe? Nossa, eu quero destacar aqui um episódio que é focado na Carol, que, nossa, eu acho esse episódio incrível. Que é um que ela tá, tipo... Ela em muitos momentos se afasta do grupo, né? Sim. E aí tem um episódio que tá ela e ela tá com... Eu não sei se é o marido dela, se é o namorado. E ela tá cuidando de 2 crianças. E aí eu acho que uma dessas crianças morre. E aí, tipo, acontece alguma parada de, tipo, uma criança matar a outra. E aí ela fica meio de, tipo assim, mano, não acredito que você fez isso, sabe? E aí ela é obrigada a matar outra criança, tá ligado? Tipo, é uma situação... Eu realmente não lembro qual que é o dilema em si, mas essa é a combinação, sabe? Tipo, ela tá cuidando de uma criança, ela fica assim, meu irmão, essa criança é uma psicopata, sabe? Ela vai acabar matando a gente. E aí eu não sei se você lembra desse episódio. Lembro. É um dos mais marcantes, assim, da série toda. Eu vou tentar contribuir com um contexto geral, assim, também. É que essa criança que a Carol matou, ela realmente estava demonstrando tendências psicopatas, assim, sabe? Ela tava ficando o biruleibe das ideias, porque... porque... ela era muito próxima dos zumbis, assim. Quando eles ainda estavam na prisão, ela ficava conversando com os zumbis e alimentando eles e matando o rato pra entregar pra eles, sabe? Então ela tinha meio que essa relação com os zumbis. Só que depois disso, ela acabou passando essa violência pras pessoas ao redor dela também. Tanto pra irmã dela quanto pras pessoas ao redor. E a Carol, infelizmente, eu acho que ela, inclusive, acabou matando a irmã dela, se eu não me engano. Eu não sei se é exatamente isso que acontece, mas ela faz algo muito grave mesmo. Aí a Carol entende, infelizmente eu vou ter que matar ela, porque senão ela vai pôr todo mundo em risco aqui, inclusive ela mesma. Sim. Sabe? Eu acho que ela... Não sei se ela transforma a irmã dela num zumbi, de alguma forma. Se ela, tipo, oferece e tal pra algum zumbi a irmã dela. Nossa. Tem uma parada... Eu sei que é, tipo, bem desconcertante. E aí a Carol, ela fica... Tanto que eu acho que é uma cena que as duas estão no campo... E aí ela começa a falar pra, tipo, começa a brincar ali e tal. Olhe pras flores. Começa a olhar pras flores. Aí, tipo, a Carol chorando, tá ligado? Tipo, é muito pesada. Sim. Não, a Carol é top 3 personagens de The Walking Dead, assim. Ela começa com ela é ótima. a esposa que sofria violência do marido pra depois virar uma das personagens mais fodonas, assim, da série. Sim. Isso é muito legal, eu gosto desse desenvolvimento de personagem. Principalmente femininos, eu acho legal. Exatamente. A Michonne também é esse caso, só que Nossa, ela já é da hora desse começo, ela né? já era desde esse começo. Ela já era dela. muito legal. Nossa, a introdução dela com os 2 zumbis pendurados, que também é um conceito muito interessante de The Walking Dead, né? Tipo, a pessoa ter 2 zumbis acompanhados pra justamente se entregar junto, se disfarçar junto com os outros zumbis, né? Isso é muito louco, porque os zumbis teoricamente pensam assim, né? Se essa humana tá com os 2 zumbis junto com ela e eles não estão devorando ela, então
sabe, ela não é Um zumbi também. não é uma humana mesmo, sabe? Sim. Então ela meio que acaba se disfarçando ali. E isso é muito louco também. Tem a questão do cheiro, porque os zumbis acabam identificando outros zumbis por cheiro também. E humanos por sangue e tudo mais. Então isso é outro fator importante pra The Walking Dead. Eu acho que uma das primeiras temporadas tem uma cena que é o Glenn, o Rick, mais alguém andando por aí. Tipo, eles fazem isso, de se banhar em sangue de zumbi pra conseguir andar. Só que eu acho que eles têm que manter o... Tipo, não só o cheiro. Sim. O andar. Mas uma hora dá alguma merda que aí eles acabam sendo vistos. Tanto é que, tipo, você não pode falar que os zumbis, eles identificam sons também. Uhum. E zumbi não fala. Sim. Então isso acontece também. Tanto é que os sussurradores, eles se comunicam por assobio, se eu não me engano. Ah, caramba. É um conceito similar aos serafitas de... Sim, não. E até os cobras em The Last of Us fazem isso, né? De ter os infectados com uma arma. Eles trancam, tipo, eles têm um resort, eles estão no resort, e aí eles deixam vários infectados presos em correntes, porque aí você dificulta a passagem, né? Se alguém tá tentando invadir. Uhum. Tanto que tem uma armadilha. Não sei se. Não é isso que acontece, não. Eu vou falar daquela parte que a Ellie é presa numa armadilha, fica de ponta cabeça, aí aparece um instalador, mas acho que é aleatório. Mas eu quero aproveitar pra puxar pra jogo. Eu vou dar um salve pro Carlinhos, porque ele é muito fã desse jogo, que é o The Walking Dead da Telltale. Que tem o Lee, né? Bravo, sim. Tem o Lee e a Clementine. Porque muita gente, tipo... Inclusive o Carlinhos é um dos jogos favoritos de muita gente. Um do duo, né? Um dos duos mais favoritos. E acho que passa uma vibe meio The Last of Us por ser pai e filho, né? Verdade. Pai e filho também. Mas eu acho da hora porque é um jogo que explora o universo de The Walking Dead, mas de uma forma muito intimista, porque você tem um personagem que não é igual o Rick, que ele faz coisas erradas, mas ainda assim ele é tipo... Eu acho que ainda tem essa coisa meio... ele é o xerife, ele é o cara que traz a ordem, sabe? Ele é o apaziguador. Exatamente. Enquanto, tipo, The Walking Dead da Telltale, você tá acompanhando um cara que acabou de matar a própria esposa e tava indo preso pra cadeia. Sim. Sabe? E aí depois ele tá cuidando de uma criança, e aí você vê ele, tipo, conversando com outras pessoas, tipo... Acho que explora momentos e conceitos que eu não sei dizer se a série como um todo de The Walking Dead conseguiu explorar. Até porque eu acho que ele encontra o Glenn, se eu não me engano, mas ainda assim é ainda no começo de todo, tipo, a explosão de coisa e tal. Não sei se vocês já chegaram a assistir alguma coisa. Eu já vi. É um de escolha, não é? Isso. Ele é muito... Nossa, pelo que eu vi, pelo menos a gameplay, eu achei muito legal, assim. Eu tenho vontade de jogar. Os personagens pareciam muito interessantes. Eu ia falar... Porque esse tipo de personagem, que às vezes você fala que ele é tão dúbio, né? Que você fala assim, pô, ele fez tanta coisa errada, por que eu vou acreditar nesse cara ou alguma coisa assim? Por o jogo forçar você a jogar com ele, você acaba não gostando, mas você entendendo ele. Tem empatia, né? É a mesma coisa com a Amber do The Last of Us. Abby. Sim. Você não quer jogar com ela no começo, né? Sim. Verdade. Aí depois você meio que vai começando, você vai se apegando a ela. Na série não funciona porque você não é obrigado a fazer isso. Sim, exatamente. Então tem essa dualidade, assim. Eu acho legal esses jogos assim. Total. E o estilo de arte Verdade, Mari. do Sim, é muito bom. É muito bonito. bom. E eles vão lançando outras temporadas, né, com o passar do tempo. Já foi finalizado, mas a última tem uma evolução muito boa comparado à primeira temporada do The Walking Dead Telltale. É muito bom. E o estilo artístico deles realmente é bem legal, bem interessante. Eu não joguei, mas eu tenho muita vontade. Eu pretendo jogar um dia. Eu sempre ouço coisa muito boa e parece que a história chega num nível muito bom, assim, e parece que ela finaliza muito bem também. Sim, eu acho que a primeira temporada é o ápice, assim, é a obra-prima ali, porque tem o Lee, a Clementine. Depois a gente começa a acompanhar mais a Clementine, ela envelhecendo, ela vira, tipo, realmente uma adulta. E aí eu acho que chega num momento mais pras últimas... mais pro final, assim, talvez pra última temporada, que rola uma certa inversão de papéis, porque aí a Clementine começa a cuidar de uma criança e tal. Então ela meio que assume esse papel do Lee, de ficar cuidando, de tentar, enfim, proteger essa criança que ela encontrou aleatoriamente. Eu lembro de jogar... Eu acho que eu cheguei a jogar a primeira e a segunda temporada, ou eu assisti inteira, e eu lembro até, tipo... muito meio novo, assim, tá na casa do Carlinhos, a gente jogando e tal, e começando, tipo... Tinha uma cena muito absurda, assim, porque os episódios sempre acabavam de uma forma muito caramba! Brusca! Isso. E aí, tipo, acabava o primeiro episódio com um personagem que você tava junto, do nada tomando um tiro na cabeça, sabe? Você ficava tipo, mano, o que é isso, sabe? E acho que isso pra mim é uma das coisas mais legais de história de zumbi. Eu vou puxar outro gancho aqui, nada a ver, mas comentando sobre um filme que foi um dos primeiros que eu vi, que acho que teve esse impacto em mim, que foi Eu Sou a Lenda, do Smith. Mas, Ned,
Tá, ok, Não, continua. tipo, não, quer dizer, eles são meio que zumbi vampiro, né? eu ia Esses são falar Eles são meio isso. zumbi vampiro, né? Mas acho que conta, né? Conta. Com certeza, sim. Porque eu passei muito tempo da minha vida achando que eles eram zumbis. Eu não. Sim. Eu vim descobrir muito tempo depois que eles eram vampiros, quando fui realmente assistir de verdade, parar pra assistir e tal. Que aí ele... Nossa, e tanto que a gente tem rumores que ia ter uma sequência e tal, e... Com Michael B. Jordan. É, uma né? parada assim. Será que ainda vai rolar isso? Eu não vi mais nenhuma Eu notícia. não sei dizer. Eles falaram que não. Ah, Mas o livro, pelo que eu sei, eles estavam até revendo de refazer o que primeiro legal. filme, do que ter uma sequência necessariamente. Ah, Porque mais um falam que remake? é que falam que o filme, ele muda Ele pouco muda muita sobre coisa do o livro. Tipo, o conceito do Smith ser a lenda e tal, tipo, acho que tem um impacto conceitual muito diferente do filme, sabe? Eu não sei se é porque ele é a única pessoa e aí ele vira uma lenda entre os zumbis, não sei qual que é a brisa, mas eu acho que tem outra parada. No filme, eu acho que ele se torna lenda porque ele é o último humano ali, né? é. Só que no livro, ele é uma lenda dos vampiros, porque ele caça vampiros, né? Ele meio que Exatamente. mata. Então, eles têm medo dele e eles falam que é uma lenda É, urbana, assim. Ah, por que ele legal. ser o último humano, algo do tipo também, né? Sim. É bem isso. Mas é na perspectiva dos vampiros o livro ou não? O livro, pelo que eu entendo, eu nunca li de fato. O meu pai leu. Ele fala que, tipo, tem uma contradição ali. Parece que a gente tá vendo a perspectiva de outros personagens do que necessariamente do Smith, né? Aham, sim, sim. Em si. Ah, que da hora. Mas é bem legal. Eu quero ler, falando Sim, nisso. também. Eu tenho muita vontade depois de reassistir o filme, porque faz anos que eu não assisto, e também de ler o livro, porque parece ser uma premissa bem interessante também, né? E eu acho que o filme, ele é muito perspicaz, assim, acho que até considerando o ano em que ele foi lançado, eu acho que ele tem elementos bem marcantes, assim. Nossa, eu tenho muitas memórias, assim, de quando eu era criança, eu ficava muito interessado por esse filme, porque toda a estética dele e Nossa, tudo mais, sim. os próprios zumbis vampiros são bem interessantes também, né? Eles são muito pálidos e eles são ágeis também. Pô, dá uma atenção do caramba. Então, o filme, eu acho que ele é competente nisso, mas tenho que reassistir pra confirmar. Eu acho que chega um momento em que o Will Smith começa a reconhecer que eles são inteligentes, né? Sim. Primeiro eles ficam, tipo, só tô matando esses bichos Sim. aqui, dane-se. Mas eu não lembro em que momento que isso muda, vira essa chave, mas eu lembro de uma cena muito marcante que o personagem do Will Smith enlouquece, né, basicamente. Aham. Conversa com o manequim, ele fica flertando com o manequim e tal. O 5 do Umbrella Academy. É, mano. Ele fica, tipo, apaixonado. E aí eu lembro que tem uma cena que ele sempre vai numa loja de vinil e ele fica trocando ideia, né? Só que ele troca de uma ideia meio como se ele tivesse vergonha, assim, tipo, a gente se vê outro dia, sabe? E aí não conversa de verdade. E aí chega um momento do filme em que ele tá andando. E aí Aí ele vê encontra os um amigo- manequins. Não. Ele vê um manequim na rua. Que ele vem andando, parece, né? Tipo, ele tá andando assim, aí tá, tipo, o manequim ali parado, ele começa a falar, tipo, como que você veio parar aqui? Tipo, ele começa, tipo, a apontar a arma e tal. Nossa. E aí eu não lembro se... Que tem o cachorro dele, né? Ah, o Que também- doguinho, o Que é doguinho. muito marcante. Eu lembro de uma cena, eu não sei se o cachorro é pego. E aí ele tá... o Will Smith cai numa armadilha, se eu não me engano. Ele vai falar com o manequim, ele tá se aproximando. Eu acho que ele pegou numa armadilha que ele fica, não sei, de ponta-cabeça, ele fica preso. E aí, em paralelo, tem esses zumbis, vampiros estão esperando, mas tem um raio de sol barrando a passagem deles. Sim. Então, tipo, o sol tá se pondo, o Will Smith tá meio que contra o tempo, e aí os zumbis são, tipo, como se fosse uma linha de, tipo, largada, sabe? Esperando o sol sair pra, tipo, ir Sim. atrás dele. Sim. Tipo, muito, muito, muito marcante. Nossa, muito louco. Tem também acho que a estética do Eu Sou a Lenda é muito, tipo, única. Né? Tanto que tem se eu não me engano, não sei se é na Times Square que ele tá. Tem uma cena que tem um logo do Batman vs Superman. Putz, é nesse filme? É nesse filme. É nesse filme? Tem um logo do Batman vs Superman, mas eu não acho que era na época do Zack Snyder. Mas- Acho que Não, não. não era. Mas isso aconteceu mesmo? Porque eu acho que eu tinha Aham. na minha memória Deixa isso, eu que ver. eu tinha visto em algum lugar a logo de algum filme que não tinha saído, e eu ficava maluco. Meu, quando esse filme vai sair? Quando esse filme sair? Eu Mas não lembrava que era interessante Batman colocarem Superman. isso. Era da Warner, o Eu Sou a Lenda? Ou não? Provavelmente. É, deve ser, pra ele estar fazendo propaganda. Mas pior que eu acho que nem tinha rumor de sair um filme do Então. Batman vs Superman naquela época. Os caras só previam. Sempre teve. Eles já estavam planejando. Nossa, mas de qualquer forma isso é bem interessante. Tipo, e também a estética da cidade depois que os humanos somem, né? E a questão da noite também é bem importante. Eu acho que traz essa tensão também. Uhum. O logo é bem diferente, ó. Dá uma olhadinha vocês. Aqui, ó. Nossa, é verdade. Tipo, tanto que realmente não é uma coisa meio... Não é referência ao Zack Snyder, né? Foi só, tipo, uma... Aham. Colocaram suposição. ali. Estavam supondo que existia esse filme. Uma coisa que eu queria muito comentar antes da gente voltar a Não, falar claro. essas coisas.
Era sobre... Sempre que a gente fala de zumbi, a gente fala de apocalipse, né? Essa coisa tá bem do relacionado. mundo sendo destruído, acabar... Em qualquer outro sentido, Sim. assim. Eu acho isso muito legal. É legal. É uma merda, Da né? hora. Eu acho interessante essa construção de mundo onde, tipo... Com essa chegada desse vírus ou essa chegada desses zumbis, o mundo desanda. Ninguém Sim. funciona, Sim. tudo... Então... Dependendo do mundo, óbvio. Ou os personagens que nem o do The Walking Dead, eles meio que acabam se aliando entre si, ao mesmo tempo criando intrigas. O problema, às vezes, nem é o zumbi, são as São pessoas. os próprios humanos. Então, isso é muito legal, porque você acaba criando um lugar que antes era uma cidade, né, próspera, alguma coisa assim, vira um lugar devastado. E eles... Mesmo que eles não construam casas ou alguma coisa assim, eles meio que se instalam nesses lugares. E esses lugares têm história. Eu acho isso muito interessante, que é antes do que era o mundo. É a mesma coisa com The Last of Us. Eu acho que isso mostra mais, né? Que existia uma família ali, existiam pessoas que moravam ali e foram embora, ou aconteceu alguma coisa ali. Eu acho isso muito legal. E no Apocalipse Zumbi, pelo menos pra mim, em um filme que eu lembrei agora, que é o Todo Mundo Quase Morto, Nossa, eu ia Sim. comentar sobre ele. eu acho muito engraçado, porque tem uma cena que descreve sei lá, o mundo normal, né? E conforme vai começando os zumbis, é a mesma cena, só que com zumbis, né? Então você vai... E você percebe muito que tem bom. alguma coisa estranha, né? Só que você não nota, porque é tão normal. Assim. A gente chega até a parecer mais zumbi, dependendo Sim. de como a gente age no dia a dia. Então, quando você vê essa cena, você fala, caramba, tem umas coisas erradas aqui, né? Aham. Então eu acho isso muito... E a construção de mundo do Todo Mundo em Pânico é bem interessante, porque você não sabe o que tá acontecendo, tem um vírus ali, e você vê o comecinho do mundo, né? Desandando. Verdade. Eu acho que não mostrar como começou é interessante, mas eu acho que quando você mostra, você fala, cara, aconteceu alguma merda, hein? Sim, E verdade. os primeiros anos também, de quando tem essa coisa que você não sabe lidar, é interessante. Porque tem a questão da moral, que eu acho que é uma coisa que Isso, acontece verdade, muito em mano. filme de zumbi, que é tipo, pô, eu vou matar uma pessoa, mas ela não tá viva. Não tá viva, é. Mas era alguém que eu conheci, então tem toda essa intriga. Eu acho. Sim. Ai, é muito. É muito bom. Não, Eu acho da hora personagens que têm apego a um zumbi porque era alguém que eles conheciam, né? O governador é muito isso. Nossa, que ele, tipo, bem ele, lembrado. ele guarda a esposa dele no porão porque ela tá infectada, mano, sabe? Exatamente. Eu- A própria Michonne também, os dois zumbis que estavam com ela eram próximos dela. Ah, é? Aham. Era o marido dela? Ou não? Eu acho que era o marido e o cunhado dela. Nossa. É, tanto é que a cena em que ela realmente acaba com a vida dos dois zumbis que acompanhavam ela é bem pesada, assim, pra ela. Tipo, traz um peso maior. Sim, eu acho da hora Todo Mundo Quase Morto, porque traz o lado casual, né? Tipo, ele indo comprar, indo no mercado, e ele voltando, e aí tem o colega de quarto dele. O colega de quarto dele vira um zumbi, e aí, tipo, ele e o amigo não acham que não é o caso, sabe? Ele só tá, tipo, mano, para de encher o saco e tal. Entende? Eu acho isso muito engraçado. Porque... Sim. É engraçado como os zumbis traz margem pra explorar essas críticas, né? Tipo, que nem o Josh Romero fez com crítica da sociedade do consumo e tal. O The Last of Us também, sobre a questão de moral, a questão climática e tudo mais. Sim. Isso é bem interessante. Nossa, um monte de coisa. Eu acho que Apocalipse faz você perceber um monte de coisa. Você fala assim, nossa, realmente, É, né? Faz sentido isso. Sim. Eu acho legal porque mostra tanto o melhor quanto o pior lado das pessoas. Sim. Então, pegando Last of Us como exemplo, né? Você tem a personagem da Ellie, que no primeiro jogo ela, tipo, uma pessoa muito amorosa, mas ela começa a passar por traumas, e aí no segundo jogo ela, tipo, se afunda mais ainda nesses traumas. O Joel, que é esse pai, tipo, amoroso, ele deixa de ser porque ele perde tudo, e depois ele Sim. volta a ser quem ele era antes. Se reencontrar, né? É, mas ao mesmo tempo, tipo, mesmo ele se reencontrando, ele tá disposto a sacrificar outras pessoas e ser muito violento pra conseguir o que ele quer. Então, eu acho que essa coisa de ser violento, eu acho que, ou matar as pessoas nesse sentido, acho que quebra, porque quando você tá no apocalipse, você não liga muito pra isso. Tipo, ou você vive ou você morre. É uma coisa. Vira um obstáculo. Vira um né? obstáculo. Sei lá, na nossa sociedade atual, isso daí não seria bem visto, vamos Sim. supor assim. Você também não sai matando um monte de gente, mas quando você tá em um lugar que não existe regras e quem dita as regras pode ser uma pessoa que você nem sabe quem é, ou sei lá, é uma pessoa que você conhece, mas ela virou uma outra pessoa, você tem que sobreviver. O filme de zumbi é sobre sobrevivência. Você evitar a praga a todo custo, enquanto tem outras pessoas que estão vivas Sim. tentando te matar de certa forma. Eu posso fazer uma recomendação que meio que inverte isso, que é um anime, o nome do anime é 5 coisas pra fazer antes de você virar um zumbi. Ah, eu comecei a ver. Que o protagonista, ele, tipo, trabalha numa empresa que faz
crunch e tal, então ele trabalha muitas horas por dia, todo santo dia e tudo mais, só que aí acontece o apocalipse zumbi, e isso meio que liberta ele. Então ele começa a viver a vida dele depois que tem o apocalipse zumbi. Sim. Então isso é uma premissa bem interessante também. Não cheguei a terminar, mas a animação é bem legal também, e a premissa é interessante. Sim, o primeiro episódio é muito bom, né? Dele correndo e tal. Sim. Uma coisa que eu acho interessante, e eu acho que funciona em qualquer apocalipse que fala, é mais fácil de imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, sabe? É mais fácil você imaginar, tipo, um mundo em que aconteceu uma destruição em massa, aconteceu um vírus absurdo do que, sei lá, uma sociedade em que a gente não tá fadada, tipo, trabalhar sem parar e, tipo, escapar dessa rotina. Eu acho da hora. É meio tragicômico, né? Você pensar, Sim. tipo, a vida do cara melhorou porque agora ele não precisa mais trabalhar. Sim. E é isso, agora ele tá mais feliz. Verdade. Eu acho legal também uma coisa que... acho que a maioria dos filmes e séries de zumbi aprofunda é, tipo, como as pessoas têm reações diferentes ao apocalipse. Então, tipo, sempre tem aquele caso do doidinho que vai ficar mais contente Sim. porque... Sim. agora eu posso ser sempre o que eu quis ser e tal. Não tem nada a ver com zumbi, mas acho que a última obra, né, que eu tive contato que me remeteu um pouco a essa brisa de a pessoa abraçar tanto, assim, essa situação porque senão ela vai enlouquecer, é o Digital Circus, o Jax. Pra mim, o que é... Tem zumbi lá no Não tem nada a ver. Não tem. É porque, tipo, ele tá preso numa situação e ele abraça um papel de, tipo assim, eu sou só um personagem, eu tô aqui pra, tipo, me divertir. E eu acho que tem personagens, esses personagens costumam ser mais sádicos, né? Sim. Que é tipo, eu tô nessa situação, então eu vou tirar tudo de você, eu vou fazer tudo que eu quiser. Eu não tenho um limite moral pra... eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Então ele não vê isso, né? Ele não tem esse Sim. limite. É bem interessante. Eu acho que o Negan faz isso muito. É, o Negan. E, tipo, ele literalmente brinca com os caras, tá ligado? Ele Verdade. encontra e ele fala, vou fazer um unité com vocês e vou matar quem Então. escolher. Ele é sabe? muito sádico. Eu acho que o Negan tem um desenvolvimento muito bom, porque ele faz... Depois, com o passar do tempo, né? Depois que acontece tudo que aconteceu com ele, depois que tudo que ele faz com o grupo do Rick, a gente meio que entende que ele tava fazendo isso mais porque ele tava meio que escondendo a dor dele. É uma forma de disfarçar a dor Jax, dele. basicamente. Porque ele perdeu a esposa dele, e tanto é que, pra você ver o nível de sadismo dele, ele coloca o nome do taco de beisebol dele com o nome da esposa dele, que Lucy. é Lucille. Lucille. E, ele usa esse taco pra matar as pessoas dos outros grupos, pra intimidar, e depois ele cobra taxas de comida, e ele visita aquela comunidade recentemente pra pegar tudo que eles estão produzindo e trazer pros salvadores. Aí também tem a questão de, tipo, ele... como ele trata o próprio pessoal dele, né? Tipo, eu sou o Negan, né? Então todo mundo lá dentro é o Negan. Mas também, se você desrespeitar o Negan de verdade, então você vai morrer também. Então, Nossa. tipo, isso é muito louco. Então, e depois disso também ele tem a redenção dele, né? Eu acho que é uma redenção bem feita, principalmente por causa do carisma do personagem. E não porque realmente os motivos que eles colocaram ali são plausíveis, sabe? Até porque ele fez muita merda depois daquilo. Eu vi muita gente achando polêmico o fato de depois ter uma série dele com a Meg. Então, é uma decisão muito Doida. estranha, né? Ele tá ali com, literalmente, a esposa da vítima dele, sabe? Sim. Então, mas é difícil de aceitar, mas, tipo, teve todo um contexto pra isso, todo um terreno, né? Até porque o Rick, ele decidiu salvar o Negan por um pedido do Carl. O Carl morreu e, tipo, o Carl, ele tinha essa questão do Negan, né? Porque ele já tentou matar o Negan, mas depois ele acabou ficando preso com ele. E eles acabaram criando uma relação, né? Entre muitas aspas. Mas eu acho que mais um pouco de empatia do Carl, mas isso foi suficiente pra comover tanto o Rick como o Negan também, sabe? Então acho que isso acabou criando um terreno interessante pra depois a redenção do Negan ser trabalhada. Sim, acho que o negócio que eu fico meio bolado com o Negan em si é porque, pra mim, ele criou... Ele condenou o ator que faz ele. Pra mim, o ator do... Quem que é? Deixa eu Eu ver. esqueci o nome dele. Jeffrey D. Morgan, eu acho. É isso, o Jeffrey. Ele... Porque agora ele só faz o mesmo papel, mano. Eles literalmente... Tipo, essa risadinha que ele dá pra trás. Tipo, mano, ele faz... muito icônica, Ele faz em todo o papel dele, mano. Essa risadinha, Verdade. tipo, pra trás, sabe? Até em The Boys, que não é um personagem mais contido, ele tá mais conversando. Ainda assim você sente uma vibe, sabe? Tipo, ele faz o mesmo papel sempre, mano. Sempre. Verdade. Ele fez um comercial com a Spaten, que é aqui pro Brasil. E, tipo, Nossa! até no comercial da Spaten parece que eu tô vendo... Verdade. Tipo, pra mim isso... Pra mim cai num lugar meio Giancarlo Esposito. Sim. Ele fez É. o Gus Fring Sim. no Breaking Bad e agora ele só faz papel de vilão. Sabe? Ele tá condenado a fazer o mesmo papel toda vez. Sim. Mas o Jeffrey... Assim, eu gosto do Jeffrey Dean Morgan, Aham. mas... acho que a única coisa que me pega é que... Nossa, eu acho que The Walking Dead
Estragou ele. mas Sim. estragou a carreira dele, mano. Concordo. Estragou, porque agora ele só faz o mesmo papel sempre. Sim, sim, tá na mesma like que o The Rock e tudo mais, esse Sim. tipo de pessoal. O The Rock ainda vai ter o filme dele, né? De A24, né? Vamos ver como que vai ser, né? O pessoal tá falando que ele tá bem. Ai, ai. Sim. Mas eu acho que de série eu não consigo pensar em alguma outra que me pegou tanto quanto The Walking Dead, que foi tão bem feito. Nossa, série, realmente eu também não lembro de nenhuma outra assim que tivesse chegado Não perto. lembra? Você tem uma, Mari? Que eu tô tentando convencer todo mundo a assistir. É do Glitch também, que é o Distrito dos Lampejos. Ah, é de zumbi? Tem um de zumbi. É de zumbi praticamente, porque eles meio que são mortos-vivos, eles estão meio que no inferno e eles não morrem. Então eles são zumbis. Ah, nossa. É muito legal, eu acho que. Vai ter a série agora que eles estão produzindo. Ah, e de fato vai lançar porque... Vai. Pensei que tinham sido cancelados porque faz mó cota que não lança episódio novo. Não, é que eles estão. Porra, é um tipo, estúdio depende- não, pequenininho. justo. Não é Digital Circus, né? Que faz 400 milhões de visualizações. Mas, nossa, ele tá bem. Ele Não, tá fez com... 20 milhões. Fez 20 milhões, Nossa, tá eu ia muito falar bem. 400 milhões? Pior que o primeiro episódio tem 390 por aí. Tem. Muita muito- coisa. Sim, é absurdo. Loucura. Esse do Distrito dos Lampejos eu achei muito legal, a estética dele é muito legal e a ideia dessa coisa de zumbi, meio que mortos-vivos, é muito doida, porque eles não explicam e explicam no próprio piloto. E eu nunca vi uma ideia de zumbi assim, né? Porque é como se o mundo tivesse acabado e tivesse essa entidade que é a Mão Negra, Aham. que ela faz você voltar à vida sempre, então você não morre. Então, no começo do episódio, eles têm que matar um cara que descobriu um segredo, né? Que ele meio que descobriu dentro da gangue lá, que são os principais, que um deles é humano. E humano, se um humano existir, essa magia, né, que eles voltam à vida, acaba. Então, eles não podem deixar o cara descobrir, porque eles querem tentar matar esse humano, ao mesmo tempo não. É meio Mas se eles complicado. matarem o humano, ele vai virar um zumbi também? Ou... Então, não se sabe, mas falam que tem uma profecia que diz que esse humano, que nasceu de um ovo, a história é muito Aham. doida, ele vai destruir a magia da Mão Negra e destruir todo o lugar que eles vivem, né? Vai destruir toda essa magia que eles têm, né? De voltar à vida, eles vão morrer pra sempre. E aí tem um humano na gangue deles, que é a Mel, ela é muito legal. E meio que um cara descobre, né? Um cara que trabalhava no mesmo lugar que ela, e eles têm que matar ele. Só que ele é um zumbi também. Aí eles cimentam ele. Nossa. Nossa, caraca. E jogam na água, porque aí ele afunda. E como você não pode matar o cara, Sim. ele fica escondido. Então não tem como, ninguém descobriu o segredo. Mas a Caraca. Mel faz isso ou ela sabe que ela é humana, né? Ela sabe que ela é humana. Mas aí os amigos dela também sabem? Então, ok Só com o pai isso? dela. Tá. Mas os outros não. Parecem que não sabem ou sabem. É meio estranho, porque no piloto não aprofunda tanto isso. Mas é muito interessante que eles levam, tipo, o cara. Tá vendo que eles vão pegar ele, vão matar ele, começa a metralhar ele, você fala, porra, morreu, né? Aham. E aí eles voltam assim, Caraca. e pegam ele, cimentam ele e jogam na água. É demais! Nossa, Interessante. macabro. Só que parece que eles têm mais consciência, eles realmente parecem mais humanos do que. Eles não parecem humanos, porque eles parecem literalmente carne podre Ah, nossa. durante toda a história, mas eles em si são muito humanos, eles agem como humanos. Ah, eles não regeneram. Então... Não, eles parecem que eles ficam com as coisas mesmo. Caraca. É bem doido. Eles trocam partes do corpo, é Nossa. muito Legal, doido. Legal, vou assistir, vou tentar assistir. Tem um É. que ele tem o cérebro aberto aqui e tem uma faca aqui no meio. Nossa, E aí ele tira, ele coloca de volta. É demais, bolso. da hora, gente. da hora. Eu acho que foi das ideias de zumbis que eu achei mais interessante. Você falando o conceito aqui parece bem Como interessante mesmo. sociedade, né? É, Nossa. como a sociedade. E funciona, meio que, tipo, não funciona e funciona. Tem anjo, tem, tipo, seres celestiais, alguma coisa assim. Mas Caraca. é o que era pra ser Rasmin Hotel. Pra mim, Entendi. aquilo era, tipo, o que Rasmin Hotel nunca conseguiu fazer. É, tipo, é realmente um universo de fantasia, basicamente, né? Basicamente. E como tem essa premissa de zumbis e tudo, eu acho que essa ideia de ter uma entidade que traz eles à vida é interessante do que necessariamente um vírus. Sim, sim, porque traz uma nova camada, né? É. Porque tem o sobrenatural também, às vezes, né? Do que necessariamente. certeza. Tem, inclusive, Mari, já vou aproveitar o gancho pra fazer uma outra recomendação, que é Hack. Vocês já assistiram Hack? Hack. Ah, já, que é do prédio, né? Exatamente. Qual? Sim. Pesquisem aí. Hack eu não esqueci de onde é o filme exatamente. Deixa eu... Deve ter algum subtítulo pra Hack, mas eu também não vou me Acho que é recordar. Hack La Película. Uma película, nossa. Escreve. É tipo É um filme jogo espanhol. de câmera. Hã? REC. Isso. O Hack. Que basicamente a gente tá acompanhando uma repórter e acompanhando bombeiros numa operação. Ai, eu sei
Qual é a premissa desse bagulho aqui? Então, aí ela tá acompanhando esses bombeiros, né? Ela tá acompanhando eles por um dia pra ver como que é o trabalho deles. E acaba que um dos trabalhos que eles precisam fazer naquela noite é verificar o que tá acontecendo ali num prédio. E acaba que estão tendo infectados doentes nesse prédio e eles têm que fazer uma quarentena desse lugar. Então, do nada, é anunciado lá fora pelas pessoas que estão do lado de fora que esse prédio vai entrar em quarentena. Então, a repórter, o cameraman, os bombeiros e os moradores do prédio estão em quarentena. Aí a gente vai acompanhando no decorrer do filme, a gente vai vendo as criaturas que estão lá e como eles estão sendo infectados. A gente percebe que tem umas pessoas que estão doentes ali que tá estranho. E durante o filme todo, eu vou dar um spoiler muito grande. Desculpa pra quem não assistiu, mas esse não é o foco principal. Realmente o foco é como no fim... sei lá, não sei como É a explicar. construção da tensão, né? Tipo, exatamente. tudo dando merda. Exatamente. A bola de neve, né? E a gente vê os zumbis, os infectados e tudo mais, e a gente acredita que é zumbi. Mas chega no final, tem uma baita revelação que a gente percebe que o pessoal daquele prédio tava fazendo experimentos com pessoas possuídas para transformar a possessão em arma biológica, teoricamente. Que Então, legal. a possessão legal. transforma as pessoas em zumbi. Isso é muito interessante, e tanto é que no final tem uma das criaturas mais bizarras, assim, que eu já vi em filme de terror. Em filme de terror no geral, assim, sabe? Ela é muito marcante, é muito bom. E por o filme ser... qual que é o nome do estilo de filme? É found footage. Isso. Que é falso documentário, né? Exatamente, porque a gente tá acompanhando a repórter e tal, e então tudo isso acrescenta pra atenção do filme. E, tipo, esse filme é fenomenal, muito bom mesmo. Eu Me recomendo. lembrou Bring Her Back com as gravações. Exatamente. Tipo, Tem uma vibe muito sim. semelhante. É muito bom esse Eu filme. acho que eu cheguei a assistir, mas eu era muito novo. Eu não sei se eu achei muito parado, ou se achei, tipo, o estilo de gravação muito estranho, porque é muito Bruxa de Blair. Sim. É muito Bruxa de Blair esse filme. Demais. Mas eu acho que até um pouco mais dinâmico, né, do que... Eu acho que Blair é mais realmente terror psicológico, Sim. você não vê a bruxa, o pessoal começa a se perder e tal. Em Hack eu acho que tem uma estrutura mais, tipo, pô, tem pessoas, é uma coisa meio, pô, tá cada um se infectando, você vai morrendo e tal. Isso. Em Blair você só vê as pessoas sumindo e, tipo, geral enlouquecendo, né? Tanto que ela nem aparece, né? Ela não sim, aparece em nenhum não momento. aparece. Tipo, e um filme que eu... Nossa, isso aqui é uma dívida cinéfila minha, vou falar aqui. Eu nunca vi Extermínio, e falam muito bem de Extermínio. Ah, sim, Que é com ok. Cillian Murphy, e aí teve o mais recente esse ano, que é com Aaron Paul, né? Exatamente. Aaron Paul não. Não. É ele. Aaron Taylor. Aaron Taylor Johnson. isso. É, Aaron Paul Eu sempre do Breaking confundo Bad. o nome dele com a da Ana. Ana. A Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy, ok. Eu confundo o nome dos dois, pô. É parecido. Mas eu nunca vi Extermínio e falam que é mais nessa vertente do zumbi rapidão, né? Sim. É o zumbi Exatamente. rápido, vocês já Tem- chegaram a ver? Mais ou menos. Eu não vou falar que eu assisti o filme porque eu vi ele em partes já faz um bom tempo, então não lembro muito bem. Foi na época que eu era apaixonado por essa coisa de zumbi também, então tava The Walking Dead, Resident Evil e tudo mais. Então eu assisti naquela época, mas não cheguei a finalizar, se eu não me engano. Mas realmente tem essa questão dos zumbis rápidos, eu acho que é um dos primeiros filmes assim que traz esses tipos de zumbi, né? E bom, eles falam que trazem muito bom. Exatamente. E tem outro ponto que é bem legal nesse filme, que é a infecção, porque as pessoas, os infectados, eles estão infectados pelo um vírus da raiva, assim. Então, eles teoricamente não estão mortos, eles só estão infectados. Só que esse vírus da raiva é tão forte que, tipo, deixa a pessoa, sabe, transforma em um animal. Bilu Teteia. Tanto é que no novo filme, eles abordam essa questão de novo desse vírus, porque, teoricamente, se a pessoa ficasse combinada, ela morre. Isso é mostrado no filme, sabe? E tanto é que... Só não se alimentar? Tá. Exatamente. E enquanto eles não estão fazendo nada, eles dormem também pra poupar energia e tudo mais. Porque eles Legal. realmente estão infectados e não necessariamente mortos. Só que no novo filme, como já faz muito tempo desde a infecção, Eles se adaptaram, né? exatamente, eles evoluíram. Agora eles têm hierarquia, eles têm Tem 3 grupos. classes, é muito doido. Tem o alfa, e agora eles se alimentam com coisas na floresta e tal. Então, tipo, sei lá, desde caçando inseto até caçando o animal, pessoa. Nossa, tipo, bem bicho mesmo. Bem bicho. Aham, Não, sim. e eles ficam isolados numa ilha. Tem um grupo, né? O grupo principal que eles ficam numa Os ilha. zumbis mesmo. Não, dos as humanos, pessoas. Porque o continente eu acho que Tá todo infectado. tá infectado. Tem um Isso. plot twist. O meu pai, ele gosta muito desse filme. Ele contou o filme inteiro, mano. Que ódio. Eu odeio esse filme. Ele vai lá e me conta cada detalhe. Tem a questão dos alfas, os ômegas e os betas. Eles Isso. falam que os ômegas são os mais tranquilos, que eles, pelo menos, eles correm rápido, mas eles não te atacam de primeira. Tipo, no máximo eles vão no instinto mais Isso. animalesco, assim. Mas é quase como se fosse... Como é que eu faço? Um
predador bom. Não é um urso, mas ele é quase um cachorro, vamos supor assim. lobo. Mas então ele não tem um... Um lobo, Ele é. não tem um ímpeto de atacar ou ele só é mais receoso na hora de atacar? Ele é mais receoso, porque ele sabe o que tá meio que acontecendo. Ele né? meio que analisa o alvo dele, É. sabe? Ah, é uma Aí- coisa... Acho que no Last of Us tem os Stalkers, né? Que tem isso. essa brisa. Bem, é uma boa semelhança. aí. Acho que o beta ele é mais forte, um pouquinho mais ágil. O alfa, fudeu, você Sim. morreu. Você morreu na hora que Aham. você encontrou um desse. E ele é gigante, né? Alguma coisa Sim. assim, é meio doido. E eles têm uns comportamentos diferentes também. Por exemplo, o Alpha, quando ele consegue capturar um veado que tá lá na floresta, ele meio que pega a cabeça dele, ele arranca tipo Mortal Kombat mesmo, com a coluna vertebral e tal, e ele meio que pendura como se fosse pra marcar território, como se fosse um troféu bem pra doido. ele. Então, tipo, realmente, eles acabam evoluindo essa questão. Aí eles ficam observando os protagonistas escondidos, esperando ele sair meio que de tocaia, sabe? Então, eles têm o comportamento dos zumbis nesses filmes são bem interessantes, sabe? Aham. Então, acho que é por ser um vírus e eles depois de passado muito tempo, eles evoluíram, acho que é uma forma interessante de abordar isso sem ficar genérico ou não ficar plausível. Esse, o mais recente, você conseguiu assistir? Aham, foi no cinema. Falam que é, tipo... Todos os filmes, eu não achava que era. Eu pensei que era realmente um filme mais parado e tal. Falam que todos é, tipo, dose de adrenalina. É muito filme Cara, bem acelerado. Eu não terminei de assistir o primeiro, mas eu sei que o primeiro ele consegue fazer muito bem essas doses de tensão, assim, Mas ele é falaram que muito bom. Esse novo é melhor que o primeiro, assim, disparado eles são. É muito bom, tipo, em questão de fotografia, direção, atuação também. Foi gravado com iPhone, né? Uma cena foi Então- gravada com Ah, a só foi uma? Uma no filme cena. inteiro? Ah, me venderam errado É, isso tá aí. falando- Eu acho que o filme inteiro não foi gravado, não. Até porque tem cena aérea e tudo mais. Então, com certeza não foi o filme inteiro. iPhone. É, só iPhone. É que eles acoplaram umas lentes no iPhone. Acho que por isso que eles conseguiram usar como... Ficar bom, né? No final das Aham. contas. E sabe onde eu fui? Quer dizer, eu não sei exatamente porque eu não vi making off do filme, mas quando os personagens saem daquela ilha e eles vão caçar no território dos zumbis, os dois protagonistas usam um arco, né? E sempre que eles Sim, é muito atingem legal. um zumbi, eu acho que eles justamente usam o iPhone justamente quando eles atingem os zumbis com as flechas. Porque eles têm meio como se fosse um bullet time, onde cada falta é um frame e eles dão meio que uma volta assim no zumbi. que legal. Como se fosse, você acertou e salva. É tipo, quase como se fosse uma gameplay, sabe? É bem Nossa, interessante. tipo, câmera lenta ali, headshot. Então, não chega a ser a câmera lenta. Ele literalmente pausa o momento, só que ele dá a volta, sabe? É muito louco. É bem interessante. Doideira, É nossa. uma forma interessante de usar a cena assim. Eu sei que o primeiro filme ele foi gravado, tipo, com uma câmera meio... Quase que, tipo, não vou dizer Tech Pix, né? Mas Sim. não foi uma câmera convencional. Exatamente. Pra passar uma textura mais, tipo, realmente, caramba, o que é isso e tal. Ser mais diferentinho, não ficar tão clean, né? Porque Aham. realmente, sempre nesses mundos de zumbi é muito sujo as coisas. É. E é um caso também que o Cillian Murphy acorda depois de um coma, não é? Sim, Que exatamente. é 28 dias depois, né? Que- Tanto é que eu. Uma das coisas que eu lembro desse filme é que ele acorda pelado na. Então tem um nude logo Aham. na primeira cena assim, Sim. do Cillian Murphy. E aí tem uma das cenas mais famosas, eu diria até que, sei lá, do século do cinema, que é o Cillian Murphy andando na ponte de Londres, né? Sim. Pô, uma das coisas que Século do Do século XX, né? 21. eu me pergunto até hoje como foi que eles gravaram essa cena, porque eles não tinham dinheiro nem pra investir na câmera, como que eles. Eu acho Conseguiram que eles parar a fizeram rua. ilegalmente, se não me engano. Eu realmente não tenho certeza. Isso é cinema, tá? Isso é cinema de verdade. eu acho que eles não podiam, teoricamente, mas eles Caraca. conseguiram dar um jeito. Não, muito foda, porque em momento nenhum você duvida que, tipo, eles realmente pararam ali em Londres pra filmar aquela cena, porque é muito bem feita. Aquela cena que ele tá sozinho na cidade Sim. inteira. Eles É. Não que eles filmaram ilegalmente, eles pegaram um horário que não tinha ninguém em Londres, Acho bem que de tipo 4 manhã. da manhã, né? É. Uma coisa Que bem... isso, impossível. Sim. Sempre tem alguém andando em Londres. Não, é como se eles pegaram áreas estratégicas que não tem muita gente. Aí por isso que parece. Mas eles não tiveram autorização nem nada. Eles fizeram, Sim. tipo, vamos lá. Não, muito louco. Mérito dos caras Não, demais. ficou Muito, incrível, muito ficou bom. incrível a composição. Sim. Se eu não me engano, eu não lembro de qual filme que é, eu não acho que é de zumbi nem nada, mas eu acho que uma das cenas mais caras da história foi uma na Times Square. Que Cara. acho que é com o filme do Brad Pitt, não é, acho que não é Guerra Mundial Z. Mas tem um filme do Brad Pitt que ele tá na Times Square. Eu acho que é ele, tá? Eu posso estar me confundindo com o ator. E aí eles fecharam a Times Square e falam que é uma das cenas mais caras, assim. Caramba, claro, né? Você para Nova York. sim, Lugar, é sim. quase São Paulo parar a Avenida Paulista. Parava com a Paulista Consolação. Parar a Radial Leste inteira pra gravar uma cena. São Paulo acaba no dia Sim. seguinte.
Mas eu vou aproveitar, porque eu acho que, assim, eu gostava muito desse filme quando era criança, tinha muito rumor de sequência, mas eu nunca reassisti, não sei se eu gostar tanto hoje em dia, que é Guerra Mundial Z. Todo mundo fala. Mano, eu Sim. nunca assisti esse filme e o Nunca? pouco eu assisti, Sério, eu mano? odeio ele. Por quê? Porque eu tenho medo. Ah, Que eles sobem no muro. A única coisa É. que eu lembro é o muro lá, que eles Ah, essa começam a cena é se muito boa. amontoar. É, muito muito bom. doido. Mas esse não é um filme assustador. Tipo, eles não Então, usam... ele é bem de ação, Ele é né? mais ação, Eu... mas acho que tem uns momentos meio pá das ideias. Será? Não lembro. Faz um tempo que eu assisti. A gente tem tem Eu tem lembro essa uma do cena hospital. do hospital. Ah, acho que do hospital quando eles estão fazendo a cura já. É, eu se não acho me que engano. sim. Que aí tá sendo dele andando e tal, entre os zumbis e pá. E- Essa cena de tensão, sim, que eu lembro de cabeça. Sim, eu acho que pra mim a cena mais icônica que eu lembro de cabeça é o começo. Nossa, o começo é muito bom. Porque ele tá com a família dele e ele é do. Acho que ele é do exército, uma parada assim. E aí, tipo, pra eles escaparem, eles têm que ir pro terraço e chamar um helicóptero. E aí eles começam a improvisar, tipo, ele coloca umas revistas pra. Putz, isso é muito Pra bom. proteger o braço dele. Então, tipo, Sim. quando o zumbi vai morder, ele bota, tipo, o braço pra revista não sujar, tipo, quer dizer, pra proteger da mordida. Aham. E aí tem uma cena que, se eu não me engano, ele mata um zumbi e respinga no rosto dele. E aí ele fica tipo, mano, será que eu vou me transformar? Porque eu acho que ele consegue calcular quanto tempo demora. Sim. E aí ele chega no terraço, só que, tipo, a família dele entra no helicóptero, só que ele vai pro parapeito É. pra se jogar caso ele se infecte. Então, tipo, ele começa a contar, tipo... Tanto que isso é uma coisa que... Isso me influenciou a começar a contar diferente, porque ele não conta 1, 2, 3. Ele conta 1001, 1002, Eu 1003. também, mano, assim. Porque aí você consegue, tipo, quando você conta desse jeito, Ah, é o dá tempo certinho, é. assim. E aí ele começa a contar pra ver se ele vai ter alguma sensação. E aí ele não tem, aí ele começa a correr pro helicóptero. Tipo, mano, é um filme muito da hora. Nossa, sim, É sim, muito da hora. sim, Eu não sim. sei se ele, tipo, se sustenta até hoje, tipo, de ser tão bom quanto eu me lembro. Pior que eu vejo muita gente criticando esse filme hoje em dia. Ah, é? Eu acho que acham ele genérico e tal. Mas ele, Pode ser, mas ele é um genérico muito bom. É um genérico muito Ele bom, tem não, com ideias muito certeza. boas. Tem. Não, nossa, tem uma cena que... Isso nessa cena do prédio ainda, que ele tá... Ele encontra uma família que tá no apartamento do lado. E ele fala assim, ó, a gente vai sair agora, vocês querem ir com a gente? Só que aí, tipo, acabou de acontecer. Então eles estão meio, não... A gente vai ficar aqui e vai se proteger. E aí depois mostra que a família morreu e tal, porque eles decidiram ficar lá escondidos. E aí eu não lembro exatamente o que acontece pra se separar da família. Mas eu sei que a família vai pra um canto e ele vai pro outro, porque, tipo, ele é o soldado mais bolado que tem, não sei o quê. Então vai, a gente precisa de você. E ele vai parar em algum lugar, que aí tem a cena dos zumbis escalando. Sim. Um muro enorme. Porque eles se atraem pelo som. O E aí o som, pessoal né? começa a cantar, tá ligado? Tipo, tão bem, tão protegido. E aí, Zafo. tipo, os zumbis começam a ficar muito, tipo, pilhados, eles começam a subir um no subir um no outro. E aí eles atravessam o muro. E aí vira um caos. Aí tem uma das cenas que eu mais me lembro, que é ele cortando a mão de uma moça que tava com ele. Putz, Porque verdade. Ah, eu ela se lembro dessa infecta cena. e aí ele corta a mão dela pra ela não morrer. E ela, de fato, sobrevive por conta disso. E aí depois, eu acho que eles pegam um avião, e aí o avião cai, porque... Nossa, essa cena é muito boa, mano. que o cara se infectou, né, Tem um lá dentro. infectado, e aí, tipo, eles estão no avião, e aí eles começam a ver que tá mó caos, e, tipo, vai meio que em onda, né? Porque o pessoal começa a se matar ali, Sim. começa, Sim, tipo, porque eu acho que o morrer. cara tá no banheiro, né? Aí ele vai saindo e vai atacando, eles vão se atacando. Nossa, Então ele muito... começa a ouvir, assim, tipo, mano, na outra ponta tá dando mó merda, e começa, tipo, se espalhar pro avião. Verdade. E aí eu acho que tem uma hora que o avião começa a cair, o pessoal começa a bater, e aí eu acho que ele sobrevive, mas ele acaba fincado, assim. É. E aí eu lembro de muito também de uma cena que é, tipo, um zumbi amarrado, assim, por conta das cordas do avião, ele tá fincado, uma coisa assim. Mas enfim, nossa... Mano, filmão, assim. Não, na minha cabeça é um realmente. filmão. Não, Tela eu quente também, né? Não, deu. mano, é tela quente bom, tá ligado? Demais, Uma nossa. Tela quente muito bom. Inclusive, Guerra Mundial Z tem um jogo também que é super divertido. quê? É verdade, Não tem vou um dizer que ele é jogo. bom, mas ele é super divertido. Sim. Você enfrentar as hordas ali de zumbi é muito legal. É bem legal. Sim. Eu não sei se fez muito sucesso, mas eu lembro quando Eu esse acho jogo. que não. Próximo vai meu Days Gone, né? Exatamente. Days Gone é muito E ele é isso. multiplayer, jogar ele com um amigo é muito divertido também, é bem legal. E, tipo, uma coisa que eu não gosto nesse jogo é que ele tem as variações dos zumbis mutantes e tal. sim. Mas é um fator de gameplay, né? Dá pra entender. Então, como uma expansão do filme, então, tipo, sei lá, dá pra relevar. Um que faz isso muito bem é Left 4 Dead, né? Left 4 Dead, Que exatamente. aí tem... E eu não vou dizer... É que eu realmente não lembro como que... Se eles explicam, assim, a história, mas é da hora porque você tá... É um jogo multiplayer, mas cada personagem tem um perfil, né? Tem Isso. personalidade. Então você vai jogando, eles vão interagindo, cada um tem seu Legal. objetivo. E aí você tem... Não vou dizer que tem uma variedade muito grande, mas você tem, tipo... personagens, quer dizer, inimigos variáveis o bastante pra ser bem dinâmico. E faz sentido, tipo, tem aquela... eu não lembro o nome dela. Mas é uma que fica chorando. E aí, nossa, é um dos inimigos mais marcantes, eu assim, acho que eu de lembro. jogos no geral. É tipo, ela é uma personagem mais difícil do jogo. E ela fica... Só que ela não te ataca.
ela só te ataca se você atirar nela ou se você chegar muito perto. Caramba. Ou se você tacar luz nela. Que aí ela, ela fica quietinha chorando. E... Só que eu acho que em um momento específico ela tá em pontos estratégicos pra você se esbarrar nela. Mas ela, mano, ela é o inimigo que é basicamente assim. Você tá jogando e tem alguém que acabou de iniciar. É o cara que vai lá fazer merda e vai atirar de cara, sabe? E aí ela começa a gritar e ela começa a partir pra cima de você. Tipo, é um inimigo bem intimidador. Sim. E falam que acho que nas dificuldades mais ferradas ela mata hit kill, assim. Caraca. Nossa! Então ela, tipo, ela é bem embaçada. Mas eu nunca zerei Left 4 Dead, mas pra mim, assim, falam que é um dos melhores multiplayer já feitos e o pouco que eu joguei, assim, eu joguei, sei lá, vou dizer, umas 5, 6 fases do 2 e do 1. E todas são muito legais, porque você tem, por exemplo, você tá num shopping e aí tem um carro no centro. Aí você tem que tá com seus amigos explorando o shopping pra pegar gasolina. Pra entrar no carro. Pra vocês fugirem Sim. de carro, sabe? É muito, muito bom. Tem outro de zumbi que eu acho que é bem legal, que é o Dead Rising. Será que esse é o nome? É isso mesmo. Esse é o da Que tem Capcom? aquela repórter. propaganda O mó repórter, né? famosa, que é ele andando Eu acho que é, viu? de... Esse é o de ouvindo Dead Island. Ah, Dead Rising, Esse é o de verdade. Dead Island. É, Dead Rising, aqui tem o repórter, assim. Esse jogo é muito legal. Eu joguei muito pouco dele, eu acho que eu só joguei uma demo. E já faz um bom tempo. Mas eu gostei muito, e principalmente quando eu conheci ele pelo Marvel vs Capcom. Porque ele fica meio que tacando zumbis no personagem. Ele tá? Não sabia que Sim, ele tá jogo. no 3, se eu não me engano. Ele pega um carrinho, tipo, cheio de material, assim, pra taco de beisebol, esse tipo de coisa. Ele joga nos personagens, aí ele coloca a cabeça de zumbi, assim, na cabeça do outro personagem pra morder ele. Pô, isso Da é hora. muito da hora. Eu tenho vontade de depois jogar pra saber como que é a história do Dead Rising. Até porque, tá falando de Capcom é logicamente associada ao Resident Evil, né? Sim. Nossa, real, não... Nossa, eu acho que eu nunca Nossa, vi esse é verdade. paralelo. Eu nunca vi esse paralelo que, tipo, Dead Rising é da Capcom e Resident Evil também. É, né? Nossa, nunca... Nossa, e é engraçado como, tipo, Dead Rising não tem nem um terço, assim, do... do apego... Fandom, você diz? Ou do, Não, ou do tipo, estilo? De tudo, porque o Dead Rising ele é muito pouco conhecido, né? Tipo, ele é muito nichado. Mano, Até eu acho que citando o 1 e o 2 até que foram populares, assim. Eu lembro do 3 quando saiu pro Xbox One, porque, tipo, aí não tinha... Supostamente nenhum zumbi era igual ao outro, sabe? Eles tinham essa Sim, coisa isso é bem e tal. legal. E aí você tinha o body count de quantos zumbis você matou. E é um jogo divertido, né? É, Afinal das sim. contas. Porque no 3, eu lembro que quando você... Acho que não sei se você zera pela primeira vez ou se você zera no difícil, você pega a arma do Mega Man. Ah, Então que você da fica lá, hora. tipo, com a blaster dele lá, atirando. Eu sei que... Foda. Eu acho que no terceiro jogo, o protagonista usa a roupa da Jill Valentine. É, tipo, ele fica de saia, de que cropped da azul. hora. Ele lembra muito o Daryl. É. Ele lembra muito o Daryl. Eu cheguei a jogar 1 ou 2, mas eu acho que é um jogo... Não me clicou tanto e é um jogo que me pega na minha ansiedade, porque você tem tempo, você tem dias. Então, por exemplo, se você ficar parado explorando o shopping, tipo, o tempo tá passando e você só tem 3 dias pra zerar, se eu não me engano. Nossa. E aí, se você, por exemplo, personagens podem morrer nesse meio tempo, você tem que fazer meio que um controle de tempo, sabe? Você tá lutando contra o tempo também. Legal. E aí você acaba, às vezes, tendo que priorizar uma coisa ao invés da outra. E isso pra mim, tipo, mano, eu ficava meio agoniado, sabe? Eu falava, velho, eu quero fazer tudo, eu tenho FOMO, tá ligado? Eu fui me ensinar. Eu quero explorar. Que é o oposto de Resident Evil, né? Que, tipo, teoricamente, você tem um tempo livre ali, e, ó, tirando os zumbis, ou, por exemplo, o Mr. X, que fica te perseguindo caso você fique muito tempo explorando ali. Mas aí você tem o tempo de explorar, de pegar uma chave que tá em outro lugar, depois voltar pro outro pra usar essa chave e tudo mais. Mas eu falei Resident Evil porque... Resident Evil tem muito essa questão se é uma franquia sobre zumbis. Por Porque... conta de ser arma biológica. Exatamente. Né? É O muito T-vírus, debatido. né? Hã? É o Isso. T-vírus. O T-Vírus. O T-Vírus é o que tá ali nos 3 primeiros jogos. Inclusive, a gente acabou de sair de setembro, que, teoricamente, cronologicamente, é quando acontecem os 3 primeiros jogos. E sempre volta essa questão, assim, no fandom de... Resident Evil é jogo de zumbi ou não é? Porque os 3 primeiros jogos têm como fator principal os zumbis na cidade, né? E tudo mais, na mansão também. Só que nunca foi só sobre isso. A gente também tem outros experimentos da Umbrella, né? Então, sei lá, a gente tem desde cobra gigante, até tubarão infectado, até pessoa super gigante com olho no braço. Sim. Então, tipo, são muitas variações. Mas... Hoje em dia, eu sou da opinião que não coloca Resident Evil numa franquia só de zumbi, né? porque isso é limitar a franquia também, né? Porque senão a gente não teria essa exploração de outras criaturas que também são super interessantes ao longo dos jogos. Então, isso é um bom ponto também. Sim. Você já chegou a jogar, mano? A gente já falou muito de Resident Evil, mas eu nunca soube. Eu apenas não lembro como que foi seu contato de fato.
Eu conheço por causa do Leon, que eu gosto dele. Quem não gosta do Leon? Sei. E... Ai, tinha aquela menina que eu gosto dela pra caramba, que também aparece com o Leon. Claire? A Clarice. A ruiva. Nossa! Pra mim, todos eles são muito legais, só que eu vi uma gameplay do Selvit, e eu rachei o bico. Eu falei, cara, isso daqui não é possível que o pessoal tinha medo disso. Era o Leon dando cambalhota, Nossa, ele era batendo a galinha, tinha uma galinha do nada. Tá falando do 4? Acho que Acho que é. é. Eu acho que assisti o 4, mas eu queria muito assistir os antigos, que todo mundo fala que deu uma pegada bem legal. Nossa, e eu zerei o 2 e o 3 clássico recentemente, porque eles ficaram disponíveis na loja da PlayStation. Finalmente, nossa, isso era um sonho de infância, cara. Eu sempre quis jogar os Resident Evil clássicos no videogame, tipo, sentado no meu sofá e jogando na TV. Porque eu sempre tive que jogar, sei lá, no celular, no computador, em qualquer outro lugar, menos no videogame. Agora eu posso resolver isso. E, inclusive, já vou aproveitar pra fazer uma citação de uma coisa que eu descobri recentemente, que tem um file no Resident Evil 2 clássico, onde eu acho que é um file que acompanha um segurança, não lembro de onde. Aí ele, tipo, tá falando que ele tava jogando xadrez com um amigo dele, durante o surto e tal. Aí aí ele começa a descrever o comportamento desse cara enquanto eles jogavam xadrez. Aí no primeiro dia, tipo, ele tava cansado e tudo mais, ele tava meio que se coçando. No segundo dia, ele tava ainda mais cansado e sonolento, ele tava mexendo as peças extremamente lento. Aí ele tava tossindo sangue e tava se coçando mais ainda. E depois desse segundo dia, eu acho, ele fala que ele estava andando como... Não, ele estava como um The Walking Dead. Ah, sério? Sim, que seria um... Cinema. como um morto caminhando, né, na tradução para português. E isso me veio na cabeça. Será que Robert Kirkman não jogou no The Walking Dead, viu esse file e se inspirou pra colocar o nome de The Walking Dead Será? Eu não duvido. na obra Eu de não zumbi duvido também, dele? Porque também, eu não acho que a HQ de The Walking Dead ou a série como um todo seria a mesma coisa sem Resident Evil também, Não, né? a inspiração é clara, tem muita referência de Resident Evil em The Walking Dead. Tanto é que conforme eu fui crescendo e acompanhando as duas franquias, tipo, eu sempre ficava feliz quando via alguma coisa que é parecida com a outra, sabe? Sim. Então não duvido, mas eu só achei muito interessante porque eu não lembrava desse file. Aí eu vi recentemente quando eu tava jogando Resident Evil 2 e A descobri. cabeça explodindo. Sim, nossa. O cara largando o controle. Não, acabou. É uma das minhas duas franquias favoritas. Mas eu acho legal e curioso porque Resident Evil ele começa como esses zumbis, e você tem as ameaças maiores, tipo o Nemesis, o Mr. X, você tem também os boss. Mas depois eles partem pra um lugar que, tipo, os zumbis estão mais inteligentes, né? No 4 eles já estão que é o vírus é o La Plaga? É isso ou não? E na verdade já não é mais vírus, é parasita. Porque o Las Plagas é literalmente um ser vivo que ele é implantado dentro das pessoas da vila pra ele ser controlado pelo Saddler. Que ele tem meio que... O que eles chamam de... Tem uma plaga controladora e a plaga que é comum, sabe? Aí a plaga controladora consegue usar a plaga comum a favor da plaga controladora que o Saddler que faz isso. Aí... Por isso que eles, tipo, realmente falam, interagem. Exatamente. E do nada, tipo, fica louco, né? Então... Mano, o começo pra mim do 4 é sensacional, não tem como. É muito bom. E o 4 ele é muito interessante por causa disso, né? Porque é a primeira vez... teoricamente é a primeira vez que a gente sai dos zumbis convencionais na franquia de Resident Evil e vai para esses infectados, onde eles falam, agem, jogam objetos em você, interagem. Então, isso foi muito interessante. Eu acho que contribui um pouco para o sucesso, porque revitalizou um pouco, né? O 4 é um sucesso absurdo, é um dos mais lembrados da franquia até hoje. Eu acho que esse foi um dos fatores também, porque não sei se seria tão icônico se fosse só o zumbi que anda devagar e te morde, sabe? Ali, naquele caso em específico. Não desmerecendo os zumbis clássicos. Porque, pensa, um dos fatores principais do Resident Evil 4 é realmente você lutar contra essas pessoas da vila e eles têm uma inteligência comparada à sua, sabe? Eles vão reagir. Eles agacham quando você tá mirando por muito tempo neles. Eles desviam, eles jogam um machado em você, eles ficam falando, atrás de ti, imbecil, um foraceiro. Então, isso tudo é muito icônico pro jogo, sabe? Acaba sendo um elemento marcante. O cara com a motosserra também. O cara da Pô, muito bem lembrado, porque agora eles estão usando ferramentas pra te matar. Sim. Então fica ainda mais assustador, né? Do que só um zumbi vindo pra te morder. Quando eu vi de primeiro, eu achei que eles não eram zumbis. Conforme foi a história evoluindo, você fala assim, pô, esses caras estão sendo controlados, né? Tá acontecendo eu nunca tinha entendido essa parte. Porque assim, no começo eles falam, conversam com Sim. você, o Leon, inclusive, tá assim,
mano, o que esses caras estão fazendo? O que negócio tá estranho. acontecendo aqui, Sim. né? E aí você vai vendo isso e você fala, porra, esses caras são zumbis, real, né? Eles estão sendo... Parece mais que eles estão sendo controlados do que necessariamente eles são zumbis, né? Exatamente, mano. Aí depois eles... Eu acho que mais no começo que falam que no terceiro eles parecem realmente mais zumbis. Aí depois que eles viram meio que esses zumbis inteligentes, alguma coisa assim. Parasitas, né? Sim. Em geral. E depois eu acho que a partir do 7 em especial, eles começaram a focar muito nesses personagens que marcaram a trilogia inicial, né? Tipo, ter um personagem central ou alguns personagens centrais. Então, tipo, esse aqui esse é o vilão do jogo, sabe? Porque no 2 você tem o Mr. X, né? Em especial no remake. No 3 você tem o Nemesis. E eu acho que no 7 você tem a família Baker, né? Que, tipo, mano, o 7 pra mim é... Nossa, Sim. imaculado. Assim, eu adoro o 2, né? Falando dos que eu zerei. Gosto muito do 2, mas eu acho que o 7, no sentido de survival horror, é o mais survival horror que eu joguei, assim, da franquia. É muito Legal. bom, muito bom. E ele sabe aproveitar muito bem esse elemento de as pessoas estão infectadas. Tipo, são as pessoas ali. Teoricamente, eles já estão mortos, assim como o Ethan também, né? Mas eles estão ali interagindo com você, e eles estão, tipo, sendo super sádicos, arrancando o dente do Ethan, cortando mão e Nossa. etc. Sim. E eles agem como se fosse uma família, né? Tipo, uma Eles família bem disfuncional. E é uma coisa que a gente já viu sendo explorado anteriormente dos infectados / zumbis manterem memórias da vida passada deles depois que eles são infectados e tentando voltar ao máximo para o que eles eram antes, né? Isso é muito interessante e eles conseguem fazer isso muito bem no 7. Sim, nossa, eu lembro muito, não sei se vocês chegaram a jogar ou assistir na época que saiu a demo do 7. Porque Sim. tinha muita dúvida, falaram assim, mano, tem fantasma no jogo. Porque eles começaram a colocar uns elementos na demo que deixou muito em dúvida. Sim. Tipo, mano, como assim? Porque acho que tinha um momento que você tava entrando na casa e você viu um vulto, tipo, uma aparição e tal. Nossa, e isso é muito bom. E eu acho que a demo é quando você tá revendo uma fita que é outro cara Sim. que tá fazendo uma gravação lá. O found footage aí de novo. E acaba com ele puxando o amigo dele, né? Que está no jogo também. E pá, mas nossa, eu realmente faz muito tempo que eu joguei o 7, deve fazer papo de uns 5 anos. Eu mas eu lembro que tem um momento que você pega alguma fita, você começa a entender por que a família tá tão disfuncional, por que eles são tão malucos da cabeça. E aí o Jack deixa entender que ele era um cara amoroso, né? Ele era um cara, tipo, amo minha família e tal. Sim. Só que aí, por conta do vírus, eu acho que, tipo, realmente altera, né? A cabeça dos caras e Sim. deixa todo mundo dodói. Nossa, o 7 é maravilhoso, mano. Eu gosto muito dele. E eu acho que esse é também um dos pontos do porquê ele consegue fazer a mesma coisa que o 4 fez, trazer esse novo ar pra franquia, trazer esses novos elementos e integrar eles também com elementos que a gente já conhece. O 7 ele é muito bom por causa disso. Por isso que também eu não gosto muito do 8, porque ele já pega esses elementos e já subverte e volta pra só arma biológica, sem muito aprofundamento e tudo mais. Você acha ele mais superficial que o 7? Ah, acho que sim, mano. É porque, tipo, a questão da família traz muito peso, né? Muito drama, e Sim. muitas camadas. Aí, ali tem a questão, tipo, que são pessoas ali da vila, do castelo, que eles interagiam, eles se conheciam e tudo mais. Só que, sinceramente, não tem o mesmo peso. Por exemplo, a mãe Miranda, foda-se, tô nem aí. A Dimitrescu também, que era mó hypada, não sei se também sustentou. Não se sustentam. Tem as filhas dela, que até tudo bem, são interessantes, mas também eu acho que elas são o ponto forte, assim, do jogo. Porque depois disso... tipo, em questão visual, principalmente, gameplay Sei. e tudo mais. Porque depois eu não vejo mais nada de interessante no jogo. Acho que eu não sei se é a parte que falam que é mais assustadora, que tem uma boneca. A da Benevento, sim. Falam que, não sei se é essa que falam que é a melhor parte do jogo. Mais assustadora, pelo menos. Você né? chegou a jogar? Eu lembro que você realmente falou que você não gostava do jogo, mas tinha vontade de jogar pra, Isso. pra Mas saber que se você ia sentir que ia gostar mais ou é não. que assim, na época quando saiu, eu não tinha PS4 ainda. Mas Sim. é lógico que por ser um Resident Evil, eu ia acompanhar, né? Então, tipo, eu sei de cabo a rabo a história do jogo. Só não joguei de verdade ainda, sabe? Ah, pode crer. Eu talvez tenha um pouco de ranço por causa disso. E não tenha jogado o jogo ainda, talvez. Mas eu tô dando uma chance pro Resident Evil 3 agora. O remake. Tô quase zerando. Tá sendo divertido, tá sendo interessante. Mas eu ainda continuo com a mesma opinião sobre o jogo. Um baita desperdício, poderia ter sido muito melhor. Mas, enfim. Eu acho que vai acontecer algo similar com o 8. Mas se ele realmente for um jogo bom, divertido, tiver elementos mais interessantes, eu vou saber reconhecer também. Justo. Eu tô ansioso pro 9 porque eu acho que vai ser mais... Nossa. Eu não sei se vai ser mais intimista, né? Mas que você vai estar num hotel e tem a relação da Grace com a mãe dela, Com a né? mãe. Parece muito interessante. Na minha perspectiva, parece um Silent Hill, gente. Mano, assim, eu também acho. Sério? Eu- Mas em que sentido? Mano, eu vou dizer no terror psicológico. Isso, eu achei bem isso. Terror psicológico? Mano, eu digo mais de, tipo, pô, você tá sendo atormentada num espaço que você não tá entendendo, tipo, uma cidade devastada, meio Porque cabulosa. se você tem Resident Evil, você tem uma noção dessas coisas que estão acontecendo, principalmente da Umbrella, né? Dos Sim. experimentos da Umbrella. Parece que ela entende isso, só que começa a começar um terror mais psicológico que ela... Sobrenatural, né? que ela não entende se é da cabeça dela ou não é.
Vocês estão falando do 9 mesmo? Mano, eu acho que sim. Eu acho que me passou uma vibe mais sobre... Quer dizer, ó, tipo... Pelo menos o que eu vi. Assim, elaborando o que eu achei, eu acho que tem... Pra mim, assim, tem influência clara, ainda mais no design dos monstros. Eu acho que são monstros sim. mais, tipo... Visualmente, principalmente. Eu acho que a dinâmica, assim, no terror psicológico, do sentido de você tá, tipo, num espaço que você não sabe se você tá seguro ou não e tal. Eu acho que é a Mas isso sempre influência. teve em Resident Evil. Eu não sei, mas eu sinto que tá um pé um pouco mais sobrenatural, até pela vibe do trailer, sabe? Mais do que o 7. Eu acho que o 7 é o que mais flerta com isso. Sério, do sobrenatural? É, sim. Nossa, eu não sei dizer, mano. Tanto nesse negócio da demo, né, da fita e tudo mais, eles usam e abusam disso, justamente pra causar essa dúvida. E durante os jogos tem alguns elementos, sim, que te faz pensar que possa ser sobrenatural. Uhum. Mais que o 8, você acha, até? Por conta do... Tem ter o toda essa 8 vibe de também. vampiro. Realmente, meio mística, né? Aham. Acho que o 8 mais ainda, bem lembrado. Mas depois disso, acho que não. É porque eu tenho a impressão que o 8, por mais que aborda... Tanto que muita gente comparou com o 4, né? Pela vibe do castelo, místico e tal. Mas pelo que eu vejo que o pessoal fala, o 8 chega um momento que ele vai muito pra ação. Ele é mais Sim. ação do que o 7. E aí o 9 eu tenho a impressão que vai ser uma coisa mais vulnerável, porque você tá com... Ela não é uma civil, mas ela não é uma agente especial. Então, Ela não é um policial treinado. Sim. E aí, nossa, eu achei muito macabro, tipo, aquela parte que é a Big Mama, né? Que Sim. falaram. Que eles estão falando que é a mãe da Grace, né? Provavelmente. Que aí ela não entra em lugares que tem luz. E aí, tipo, do nada você você vai atravessar uma porta, aparece ela assim em volta. Porque tá com luz onde você tá. Não sei, mas eu senti uma vibe, tipo, eu acho que esse é o jogo que mais vai tentar buscar o sentimento de survival horror depois do 7. Sim. Sabe? Tentar recuperar Concordo. isso. Vamos ver se vai ter o Leon, né? Você viu, mas eu não sei se você viu mais alguma notícia, se você tá acreditando Mano, que vai ter o Leon ou não. E eu tô tentando ficar longe, porque pra mim já não tá fazendo diferença se esses rumores, né? Tá. Se vai ter ou não vai ter, eu já vou estar satisfeito com ambos os resultados. Pode Porque crer. o que eles Se mostraram... lançar o jogo, tá bom. O que eles mostraram agora sem Leon, tá bom pra caramba. Sim. Se eles mostrarem Leon, vai ficar melhor ainda, sabe? Mas se tiver, eu não vou ficar infeliz, sabe? Que nem o pessoal tá dizendo. Sim. Então, porque todo o material que eles estão mostrando agora, realmente, mano, eles estão trazendo de volta o Survival Horror. Parece que vai ter zumbi também, né? A gente tá aqui no episódio de zumbi, então parece que vai ter zumbi também. Porque a gente viu infectados que se assemelham muito do que a infecção do T-Virus parece. Então, o design dos monstros tá excelente também, tá muito bom, bem criativo. Toda essa questão da Grace com a mãe Sim. dela é super interessante também. E vai ter Raccoon City de novo, sabe? A gente vai revisitar uma parte da franquia que já foi há muito tempo. Então, eles fazendo isso, pô, pra mim já é muito, muito bom, sabe? Sim. Nossa, eu tô muito feliz com o caminho que eles estão levando depois do 7 e do 8. Não porque eu não gostei. Acho que a jornada do Ethan é muito boa. Tipo, se você pegar o 7 e 8 como um conjunto só, como algo só, Tá. funciona super bem, sabe? É uma... Como que se fala? Conclusão? Não, a gente fala trilogia quando são 3 coisas. Né? Dueto, não sei. Eu não sei. Enfim, esses 2 jogos com o Ethan funcionam bem, sabe? Ali sim, no núcleo dele. Mas agora que a gente tá voltando pra algo que já foi estabelecido na franquia, eu tô feliz como eles estão abordando de novo. Uhum, sim, e eu acho que a Grace vai passar mais uma vibe de protagonista que você empatiza, porque Sim. o Ethan, eu acho que demorou no 8 que você começa a empatizar com ele mais, né? Exatamente. E aí ele é mais vocal, né, e tal, tipo... Igual, acho que eu não sei se eu falei no podcast aqui alguma vez, eu estava conversando com você fora, que eu não tenho uma imagem mental do Ethan. Sim. Eu não tenho, eu não consigo Imaginar ele. Não, porque ele é um cara muito padrão, tá ligado? Ele é muito padrão e, tipo, as imagens promocionais que a Capcom libera dele são sempre, tipo, tem uma sombrinha no rosto dele, sabe? Ou ele tá de costas, você vê o cabelo dele, sabe? Nunca é, Não de fato... é ele inteiro, né? Por mais que você tenha imagens dele, ele é muito vago, sabe? E aí a gente tava conversando sobre ser intencional pra você empatizar com ele, ou você se botar no lugar dele. Tipo, ele não tem personalidade porque você é ele. Sim. E aí, enquanto isso, a Grace, eu acho que... Ela de tem cara. personalidade, ela de é cara. uma personagem. O começo do... Tipo, aquela cena dela no escritório lá... Não sei qual que é qual agência que ela trabalha e tal. FBI, eu acho. Mas aí depois mostra aquela cena dela de ponta cabeça, tipo... Nossa, o cabelo dela branco, assim. Tipo, mano, pra mim ela é um personagem muito... Vamos ver quando sair o jogo, né? Mas pra mim ela já tem uma imagem conceitual muito, Sim. muito, tipo, instaurada na minha cabeça. Verdade. E detalhe que os personagens de Resident Evil são sempre muito bonitos, né? Meu Deus do céu, Sim, não tem um mano. personagem feio. Sim! O Ethan Que é o ódio, mais... foi o único motivo pra eu começar a assistir. Que ódio! O Ethan é o caso mais fraco, tá ligado? É que não dá pra ver ele. Sim. Que ódio! Eles fizeram isso pra o Ethan não roubar a beleza do Chris. Sim. Um pouco que ele aparece. Mas realmente a Grace ela é bem mais identificável. Ela parece ser uma personagem carismática também, né? E você empatiza um pouco por
pô, perdeu a mãe na frente dela, sabe? E Uhum. possivelmente teve que enfrentar depois ela como arma biológica, então é Nossa, pesado, sim, assim. eu tô realmente muito animado pra esse jogo, eu gosto dessa coisa, mas... E acho que os fãs da trilogia inicial gostam dessa coisa meio enclausurada. Sim. Você tem que, tipo, explorar o ambiente, você vai liberando porta. Aham. Tipo, é um sentimento muito gostoso, eu acho. Nossa, demais. Você falou da trilogia clássica. Mano, a trilogia clássica é literalmente isso, cara. E que ponto alto desses jogos é o game design, tipo, de toda a questão da exploração, dos itens, sabe? Você buscar ele e usar em outra sala, os puzzles. Mano, tudo isso faz Resident Evil, cara. É muito bom. E os jogos clássicos, eles são muito perfeitos nisso, sabe? O 3 é o que parece mais abrangente. Sim, o 3 eu acho que é a síntese perfeita do que foi os 2 primeiros jogos. Eu tô falando do 3 clássico, o Nemesis. Porque ele traz todos esses elementos que a gente já tinha visto antes, implementa gameplay, moderniza, e sem contar os visuais. E sem contar a história também da Jill, né? Ela tá fugindo do Nemesis, fugindo de Raccoon City, fugindo do que é a cidade dela. Enfim, é muito bom. Sim. É super bem feito. Mano, eu fiquei pensando que, né, acho que não tem nenhuma outra franquia que sustenta tanto zumbis quanto Resident Evil atualmente. Né? Verdade. Não. Ainda mais de videogame. E eu acho legal porque, eu não sei, eu já vi muitos comentários sobre isso e queria saber se vocês concordam, que falam que nessa década de 2010, zumbis, enfim, por um período, era o equivalente a filme de herói, sabe? Todo mundo fazia filme de Sim. zumbi, Acho que toda hora sim. lançava coisa de zumbi. Sim, Hoje em dia eu tenho a sensação, porque pra mim nunca é algo que satura de verdade. verdade. Eu acho que pra mim, heróis, né, vamos falando, né, no que tá em alta e esteve em alta nesses últimos 15 anos, basicamente, eu acho que heróis caem um pouco no mesmo loop, Aham. sabe? Comparado com outros filmes. Eu acho que você tem casos que realmente quebram isso, tipo, pra mim The Batman é um caso perfeito, né, porque, enfim, é um filme de herói, mas é muito sobre um cara maluco Sim. fazendo as coisas dele, um noir e tal, tipo, muito louco. Mas eu acho que zumbis, pra mim, eu nunca tive essa saturação de que saco, mais um jogo de zumbi, mais um filme de zumbi. Verdade. Porque tem obras muito boas e eu acho que o ponto é explorar os personagens, sabe? Sim. Tipo, jogo genérico tem, tá ligado? Tipo, sei lá, acho que o Dead Island é um caso, Uhum. jogos multiplayer de zumbi também. Mas eu acho que tem tantos casos bons, sabe? Que exploram tão bem esses núcleos que, pra mim, acho que nunca foi uma É questão que ou saturar. você acerta ou você erra em filme de zumbi, não tem muito Sim. disso. No Verdade. filme de herói, você tem muitas nuances. Variáveis, sim. Então É não fácil tem- simpatizar, né? Tem Então. gente, tipo, viu os caras dando porrada, já Eu- bastou. Acho que zumbi entra um pouco no mesmo nível, assim, que filme de terror. Ou você acerta muito, ou você acerta, É. sabe? Ou você- difícil ter um meio termo ali. Ou você é muito terror, ou você é muito comédia. É. Sempre tem esse equivalente. E o gênero de zumbis, ele também tem outros subtemas, e ele abre muita possibilidade pra ser trabalhado de diferentes formas também, né? Então tem a questão do drama, dessa questão que a gente tá falando, né? De você ter um parente que foi infectado e você vai ter que matar ele ou não, o que você vai fazer, essa questão moral, ética. E também tem a questão da comédia, que é muito usada com zumbis. Sim. Shaun of the Dead é um exemplo disso. O Zumbilândia, que a gente não citou aqui Nossa, também. Zumbilândia, Sim. ótima menção. Tem a questão da ação, porque é uma criatura muito fácil de você... Fácil, entre aspas, né? De ser combatida. Tem a questão das hordas também, que é interessante. Eu acho que abre possibilidade pra você trabalhar isso também. Então tem muitas possibilidades a serem exploradas. Em questão também do world building, do zumbi. Em questão de fazer um world building sim. pra zumbi, é muito mais trabalhado do que um filme que, vamos supor, se passa na nossa realidade. Na nossa realidade é meio tipo, ele tá ali, mas Sim. não tem nenhuma mudança no planeta em geral. Se tiver, é Sim. bem mínima, Sim. entende? Eu queria Não. literalmente um apocalipse Verdade. dentro do universo de zumbi, alguma coisa assim. Sim. Ou sempre tem alguma quarentena, alguma coisa assim. É bem interessante isso. Tem a questão da infecção dos zumbis também, né? Que é outra coisa que você pode explorar mil possibilidades. Visual também. O próprio terror também, que eu esqueci de falar. Pô, dá pra fazer muita coisa Faz boa com de isso. terror com o zumbi. Então, realmente tem várias possibilidades aí. Eu pra acho gente que ele explorar. satura, porque a maioria das coisas já eram muito de zumbi. Sempre tinha uma vertente que era, vai virar zumbi, vai virar isso aqui. Então você espera isso. No filme de herói, eu acho que hoje... Que assim, acabou a época de fazer só filme de zumbi. Uma época, 2010, era realmente só Muito. filme de zumbi. Sim. Hoje em dia, mesmo que ainda lance alguns filmes de zumbis, os que mais se destacam são aqueles que saem bem, que são Verdade. bons. Sim. O filme de herói parece que chegou num ponto que você... De tudo tanta a mesma repetição, você meio que cansa. Então, Sim. em dado momento vai acabar também. Mas vai ter uns filmes B que vão soltar, outro Verdade. não. Isso Porque filme de herói sempre virou, tipo, se tornou nessa coisa filme-evento, né? É. Então são filmes que realmente fazem as pessoas irem no cinema e tal.
E aí você tem, teve o Quarteto, teve Superman, teve Thunderbolts, então. sabe? São filmes que você espera que as pessoas vão no cinema só pra ver esses filmes. Sim. Então, em paralelo, tipo, um filme de zumbi, mas, enfim, nichado. Ou não necessariamente, né? Acho que Extermínio Evolução saiu bem, né? Sim. Saiu bem, tava bem hypado e eu fico feliz. Realmente espero que continue lançando. Vai ter o próximo já ano que vem. Vai, não já ano que vem, sim. Vai ser um por ano, né? Se eu não me engano. Acho que sim. Trilogia nova. Então eu tô bem animado, mas... Enfim, acho que da minha parte não tenho mais nada a dizer. Não sei se vocês querem acrescentar mais algo. Eu quero fazer a pergunta final, então. Mande. Manda, mano. O que aconteceria com você se tivesse um apocalipse zumbi? Pô, que pergunta boa. Eu tava olhando no Letterboxd pra ver se tem algum filme que a gente não mencionou que eu podia falar e eu não achei nada. Então, tipo, boa, ótima pergunta. Não, Nossa. Não, quem nunca fantasiou com os amigos, tipo, o que nós vamos fazer se Se falar um pouquinho acontecer sobre... isso aqui. Nossa. Não, a gente vai se encontrar em qual ponto, eu vou até a sua casa, você vai até a minha. Quem Qual que é a nunca, mano? palavra secreta pra gente também se encontrar? Mano. Nossa, mano, verdade. Que Eu ridículo. vou deixar o Cão primeiro pra Eu pensar primeiro? um pouquinho. Tá. Safado. Pô, na minha cabeça, eu sou formado em The Walking Dead e Resident Evil. Tá. Então, eu realmente tenho no meu imaginário que eu seria, sei Eu lá, seria muito nível foda. Leon Kennedy, tá? Pode crer. Eu realmente esperaria isso. Até por ter já, tipo, conhecer os clichês, Sim. né, de um apocalipse zumbi e tal. Mas vamos ser sinceros que realmente se tivesse um apocalipse zumbi, eu acho que a gente nem precisaria se preocupar como que a gente seria, porque trataria todo mundo morto. Então. Sim. Mas realmente, eu acho que eu vou ficar com esse tipo de personagem que realmente enfrenta e é durão, apesar de passar muita merda. Sei lá, acho que o Ethan é um bom exemplo disso. Você é seu Ethan das ideias. Acho que sim, tipo, mesmo que, tipo, sei lá, posso estar morrendo, mas eu acho que ainda Tipo, persistiria, pouco sabe? preparo, muita força de vontade. Isso aí. Pode Não crer. teria treinamento do Leon, mas eu acho que um Ethan ali eu conseguiria chegar Justo. próximo. E você, Mari? Mas eu não sei se o YouTube vai me burlar por causa disso. Mas eu ia me matar. Sério? Porque... Não, mas você ia virar file do Resident Evil. Seu pior Porque- terror da Mari, na realidade. Não, eu não ia virar zumbi nem fudei. Aham. E eu não sei revidar. Então, mano, eu ia morrer. Não tem nem Aham. dúvida. Aí eu falei, de todas uma, eu me mato. Não tenho... Tá vendo? Sim. E acham que os files de Resident Evil não são plausíveis aí, ó. Tá Pois vendo? é, assim que pois acontece. é, mano. Deixa a carta de Não, mas é uma despedida. Eu não sei né? caçar, eu só sei desenhar. Desenhar vai ser um lixo no apocalipse. Pra quem que vai querer um desenho? Vou fazer uma caricatura de você agora. Vai ser assim, Você vai virar aquela personagem, tipo, o protagonista chega numa comunidade e ele fica tipo, caramba, olha só essa galera. E aí, tipo, aparece a Mari desenhando e fala assim, caramba, um resquício de humanidade nesse lugar. Tipo, olha só como a humanidade perdura, tá ligado? Como você chegou aqui? Ah, sei lá, e passa um flashback de eu Mostra o pai da fugindo. Mari matando 15 zumbi. Mas Fica no pensando- braço. Pensando bem, se tivesse Minha mãe e meu pai, né? Sim, nossos dois. Se tivesse um apocalipse zumbi, todas as lojas de material de arte estariam livres pra gente. Olha só. Olha lá. Ponto positivo pra continuar viva, hein? Verdade. Pois é. Eu poderia desenhar onde eu quiser. Sim. Nossa, mano, eu acho que eu seria, tipo assim, se eu fosse falando como que eu planejaria, né? Tentar sobreviver. Nossa, o cara tem um esquema já. Não. Eu vou me matar. Ele Não. tem um esquema Mano, aqui. eu acho que o esquema seria assim: se rolasse um apocalipse, todo mundo ia querer fugir, ou ia pro mercado, Com ou ia certeza. tentar fugir pra algum, tipo, pegar carro. Então, tipo assim, trânsito ia estar absurdo Sim. e mercados ia estar o pandemônio. Então, eu acho que eu faria. Eu ia ficar em casa, ia tentar sobreviver uma semana em casa. E, tipo, eu moro em condomínio, então, tipo, acho que a minha brisa seria: eu vou ficar na minha casa, e aí nos apartamentos que eu ver que estão vazios, eu vou tentar invadir esses apartamentos. E pegar a comida deles, tá ligado? Porque aí, tipo assim, vai ser complicado porque tem muita gente, né? Mas assim, Sim. pensando que uma parcela pode estar vazio, aí vai ser mais esquema, sabe? Mas aí eu posso pensar, vai que alguém invade a minha casa pra me matar e me roubar, né? Porque essa eu possibilidade. tava pensando nisso agora. Saqueadores. Tipo, certeza que vai ter alguém que vai pensar, não, aqui é um prédio, então vai ter muito recurso em cada andar. Então vou matar todo mundo que estiver restante no prédio pra pegar os suprimentos de todo mundo. Nossa, assim, não, eu acho que eu ia ter que... Mano, eu ia ter que virar algum extremo. Eu acho que eu ia virar meu Joel das ideias. Tipo assim, nossa, pai, aqueles caras tão pedindo carona. Acelera, Vai. acelera. Passa por Tipo, cima. não, bateu na minha porta. Deixa eu entrar também. Tá O Arthur trancado. encontra você. Não, calma, atropela. Não, eu acho que assim, acho que quanto mais pessoas conhecidas você conseguir reunir, melhor, sabe? Uhum. Mas assim, mano, eu moro num lugar muito isolado, tá ligado? Então, tipo, eu não vou encontrar ninguém. Então eu falo, velho, vou ter que ficar fechado. E aí, eu acho que eu ia acabar morrendo, eventualmente, por conta de outras pessoas, tá ligado? Porque eu acho que eu ia ser muito pragmático. Eu acho que eu ia ser meio Joe das ideias. Eu ia Sim. ser muito pragmático, tipo, autopreservação e preservar quem tá próximo Eu de te mim. matar primeiro. Você ia me matar. A Mari ia me matar depois se matar, tá ligado? Ó, Não, eu
primeiro, né? Tá nem aí. Tô nem aí. Uma última pergunta só pra encerrar de vez. Armas são muito comuns nesse cenário de apocalipse zumbi. Qual você escolheria? Nossa! Eu queria muito um taco de beisebol. Taco de mano. beisebol Eu é acho clássico, Muito... Só que eu ia demorar meio ano pra matar alguém. E eu não tenho força. Não é prático. Taco de beisebol não é prático, realmente. Nem macha. Eu acho que um cano... Todo mundo se garante com um cano. É um Boa. cano na cabeça, realmente. Cano é uma boa. Eu pensei numa lança, mas lança é muito difícil porque pode quebrar, né? Sim. Eu acho que eu teria, mano, o meu arsenal ideal seria aquelas facas de, tipo, cortar carne, tá ligado? Não, tipo, mano, a genérica. Eu tô falando casa de caça mesmo, Sim. sabe? Sei. Faca de caça pra, tipo, mano, fincada na cabeça. Você tem em casa quando você se esconder lá. Mano, pior que esse pá tem uma assim lá em casa. Esse pá que tem uma assim lá em casa. Não, ironicamente, a gente tem uma faca, tipo, dessas ideias. E isso aqui, tipo, é muito próximo, então eu teria que ter 2 armas, mano. Acho que teria que ter um cano e uma faca de caça. Porque o cano eu atordoo e a faca eu finalizo. Mano, o YouTube vai ferrar a gente nesse Já vídeo era. episódio. Primeiro vídeo censurado. Acho que arma de fogo eu não pegaria porque faz muito barulho. Faz. Sim. E dependendo a munição deve ser Escassa. escassa também. Sim. A não ser que Eu tenha uns pensei na- malucos, né? Eu pensei na katana, mas acho que katana deve ser muito difícil manipular. Ah, como se você soubesse cortar o Não fogo. sei, mano. E também, mano, eu acho, tipo assim, nossa, a gente tá entrando num papo muito louco. Mas eu acho que katana, na categoria espada, ela não é tão boa quanto, por exemplo, uma espada, tipo, da Idade Média, sabe? Óbvio. Duvido. Todo mundo Porque ela fala faz isso. dos dois Eu lados. não concordo. Você não acredita Eu não nisso, acredito. mano? É fake news. E a katana só corta de um lado direito, tá ligado? Enquanto a espada mais medieval, tipo, mano, é lau, tá ligado? Dos dois lados. Não. Você falou da katana e essa era uma das minhas opções. Eu sou completamente inspirado na Michonne e no Tokotsu. Então, Mano, eu acho que deve ser muito difícil uma katana. A minha é uma velho. corda, Tô eu vou nem aí. puxando. se tivesse Mano, não qualquer dá. coisa na minha frente, eu escolheria katana. Se eu fosse morrer, eu pelo menos morreria que nem um B10, então. Entendi. E se Morreu fosse a katana, não. Pra alguém lutear você e pegar essa katana. E arma de fogo, se tivesse alguma opção, realmente essa coisa que você falou do barulho é verdade, mas tipo, considerando um cenário hipotético, inspirado pelo Leon, também faria tudo só com a pistolinha. E em jogos, geralmente, sempre escolho a A pistola. munição do lado, assim, você só ferra. Sempre tem mais munição de pistola, então. Não, eu acho que eu teria. Idealmente eu teria que, tipo, o revólver do Rick. Ou Nossa, do Joel. é da que aquele hora. enorme, assim, Verdade. tipo. Deve ter um recoil absurdo Aham. também. Mas não. Não, o Rick só usa aquilo por apego emocional, porque prático. por estética. Só pra ele ficar mais merece. Só pra farmar a aura. Sim. Bom, mas é isso, gente. Deixem o de vocês nos comentários, deixa o like. Qual também. que meta Fazer um você checklist, usaria? né? Qual arma você teria, tá ligado? Faz uma lista de várias armas. Verdade. Bom, mas é isso, conseguimos concluir Sim. o primeiro episódio de Sim. Halloween. Primeiro episódio do sarcófago da garagem. Incrível, hein? Muito mais por vir aí. Exatamente. Então fiquem de olho. Eu sou o Cauã. Meu nome é Mariana Bauer. E eu sou o Arthur Alves. E é isso. Falou. Rest in peace. Tchau, tchau. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprilli. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy. Welcome to the family, son.